Vamos iniciar então o curso O Arquiteto das Emoções, uma introdução. Boa noite para quem está aqui ao vivo comigo. Agradeço muito a presença do Solon, Gabriele, a Flávia. Acho que a Renata entrou aqui também. Renata, seja bem-vinda. Boa noite. Depois você assistindo a gravação deste curso também, né? Seja bom dia, ou boa tarde, boa noite. É importante destacar, gente, que aqui eu não sei qual é o nível de cada um dentro dos conhecimentos do cérebro, da mente humana e das emoções, e que vou dar destaque para as neurociências afetiva e social, mas, como o próprio título, o nome do curso, uma introdução, eu vou fazer um overview sobre o que você encontrará, lerá na minha nova obra, O Arquiteto das Emoções, como uma perspectiva esquecida das emoções, das neurociências afetiva e social, pode ajudar no entendimento sobre a construção das emoções, saúde mental e conexões sociais. Eu sei que aqui a Gabriele, ela já teve um contato mais aprofundado, né? A Gabriele foi uma ex-aluna nossa da pós-graduação na SMAF, em Neurociência e Direito, tá? Neurolaw. Mas também sou o diretor e coordenador do Instituto Uninas, né? Universo das Neurociências Afetiva e Social, em parceria com a Anhanguera. Hoje, atualmente, não sei quando você vai estar assistindo de novo este curso, nós temos a pós-graduação em Neurociência Afetiva e Psicologia dos Hábitos, e agora, no início de 2026, vamos lançar aí a pós-graduação em Neurociência Social e Dependência Digital, pela essa perspectiva das neurociências afetiva e social, tá? Que é algo que cada vez mais está crescendo nos estudos no Brasil, tá? Até onde eu sei, nesse momento que estou aqui participando desse curso com vocês, é o primeiro livro no Brasil que traz essa perspectiva que eu falaria aqui com vocês, que é o construtivismo psicológico. Por quê? Porque a massa das universidades aí, dentro do mundo da psicologia, né, dos cursos de psicologia no mundo, trabalham em uma perspectiva. Essa não é uma visão, uma perspectiva minha, tá? Vou mostrar aqui para vocês um artigo fantástico de duas pesquisadoras que elas fizeram uma leitura aí na literatura, uma revisão na literatura dos últimos 100 anos dentro da neurociência da psicologia das emoções e destacaram três perspectivas principais no estudo das emoções, tá? Eu vou falar brevemente aqui sobre elas. E vou passar pelos 10 capítulos do livro, tá? Óbvio, de novo, uma introdução para trazer a sua atenção para aquilo que vai ser mais interessante para você, porque temos diferentes formações aqui. Antes de começar a gravação do curso, eu estava falando, o Solon estava explicando que lá na década de 70, eu acho que eu entreguei um pouquinho você aqui, Solon, desculpa, viu? Ih, A sua não. idade, tá? Tem problema, né? Não, não, você não está me chamando de velho, né? Não, eu tô falando que você é É, um isso cara aí. experientíssimo aí na tecnologia e na inteligência Então tá artificial. bom, então tá bom. Perfeito. O Solo estava compartilhando que desde lá na década de 70 já se falava, né, na substituição aí do ser humano e na tecnologia, no raciocínio o quê? O Solo, raciocínio lógico, tarefas de tecnologia mais assim de pensamentos complexos, seria isso? Naquela época Não, já se falava não, não. nisso? Ou manual? Na realidade, se chegou à conclusão que Uhum. na época era uma ferramenta de marketing, né? E você Ah, chamar tá. de cérebro eletrônico, né? Que era um Perfeito. negócio que ninguém entendia muito bem ainda naquela época, né? Para Então, vender a ideia, né? Foi para vender a era a ideia. ideia, mas não tem nada a ver. Não tem nada, mesmo Perfeito. porque naquela época não se sabia o conhecimento de hoje, né? E Exato. também já ainda não é completo, né? Pelo menos quando Exatamente. a gente fala em emoções, né? Eu não consigo Exatamente. hoje. É essa complexidade que ainda os cientistas estão tentando colocar dentro da máquina da inteligência Sim, artificial, porque eu sim, acredito que, infelizmente, julgo que nós não estaremos vivos para ver esse resultado final, né? Porque é muito complexo, é isso. muito complexo. Claro, claro, claro. A Renata, eu sei que ela tem um conhecimento bem aprofundado também sobre o cérebro e as emoções, tá? Então, cada um aqui na sua área, vocês flutuarão numa visão de interesse, tá? E por gentileza, azar de vocês que estão assistindo a gravação, porque quem está ao vivo aqui comigo, a participação e a interação de vocês aqui vai ser muito legal na prática, na realidade, né? Porque talvez vamos ter ali um advogado, um psicólogo, enfim, um professor assistindo depois a gravação do curso, e você compartilhando essa riqueza aqui ao vivo comigo, nós cresceremos juntos. Legal? Então, gente, aí já começa com essa provocação aqui, ó, para vocês, tá? Passou a tela para vocês? Passou, né? Passou. Uhum. Passou. Show. Mas aí. Legal. E se tudo o que você aprendeu sobre raiva, alegria e medo como emoções universais fosse desafiado? Essa aqui é a provocação que as duas autoras já compartilham no artigo delas,
que eu vou compartilhar aqui com vocês, que em grande parte das graduações de psicologia, dos cursos, até na medicina, né, na psiquiatria, defende-se muito a ideia das emoções básicas universais, como raiva, alegria, medo, nojo, independentemente da região no mundo que você estiver, a população, aquela cultura, ela terá esses marcos, expressões faciais padronizadas e, importante também, está somado a isso, circuito ou região específica unicamente para uma emoção. Isto é, uma região para raiva, uma região para alegria, uma região para o medo, para o nojo, enfim. Quando você vai se aprofundar nesses entendimentos, você percebe que hoje, atualmente, deixa eu aceitar aqui que chegou mais uma pessoa. Hoje, atualmente, as duas principais pessoas, cientistas, que são aí as referências em suas áreas, são esses dois aqui, ó. Lisa Feldman Barrett e Antônio Damasio. O Antônio Damasio, provavelmente, para todos aqui, é o mais conhecido, certo? Com seu estupendo livro na década de 90, O Erro de Descartes. Ele trouxe essa percepção que ainda o senso comum, não, entre aspas, não concorda, talvez não aqui não concorda, mas por ignorância, ainda tende a você precisa separar a emoção da razão quando você está demitindo alguém, quando você está tomando uma decisão, quando você está fazendo isso, fazendo aquilo. E isso não é possível, tá? Em seus trabalhos, por lesões cerebrais, ele demonstrou, e aí outros trabalhos mais contemporâneos, que a base da racionalidade humana tem fundamentos ou circuitos emocionais, afetivos, que vão dar uma decisão, entre aspas aqui, adequada para aquela situação, para aquele contexto. Porém, ele traz uma linha mais naturalista, isto é, nós nascemos com expressões específicas e circuitos ou rastros fisiológicos padronizados para cada emoção. Diferente, é aqui que eu quero chamar a atenção, por causa disso que eu escrevi este livro, certo? Essa mulher fantástica é a top 1 no mundo hoje dos artigos científicos nas neurociências afetiva e social, ciências afetivas, tá? Mais citada, Lisa Feldman Barrett. Ela traz a perspectiva que eu chamo no livro de perspectiva esquecida, não é nova nem inédita, mas esquecida porque nesse artigo ela fala sobre o impacto do behaviorismo nessa questão obscura das emoções, isso apagou muito o lado das emoções, certo? Na pesquisa acadêmica. E aí depois agora, com os avanços das tecnologias científicas, especialmente no mapeamento cerebral, o escaneamento, estamos voltando, né, trazendo novamente essa perspectiva do construtivismo psicológico. Tá? A união de alguns ingredientes, tanto fisiológicos, cognitivos e afetivos, contextuais, para você ter o estado emocional. Tá? Frase do Antônio Damasio. Podemos considerar as emoções como sendo reações no organismo que desencadeiam uma série de alterações físico-químicas específicas, isto é, marcadores biológicos específicos para a emoção. Tá? E aí, eu vou falar uma coisinha que eu acabei esquecendo. Eu não sei se a Renata tá aí, você tá aí, Renata? Ó, Luciane chegou, boa noite, Luciane, seja bem-vinda. Eu tinha aceitado mais uma pessoa aqui que eu acho que ela saiu. Não sei se a Renata tá aqui. A Flávia tá aí? Flávia, eu quero ouvir a sua voz. Matheus, estou aqui, desculpa, eu estou tendo um probleminha com a câmera, mas já já eu vou conectar pelo celular. Não tem problema, Desculpa. mas você pode Ah, falar rapidinho? Pode falar rapidinho? posso. Então você tem a responsabilidade acadêmica e temporal agora de Vixe, quando for aí 19 horas e 51 minutos. Matheus, hora do intervalinho, tá? Que eu vou dar ok. 7 minutos de intervalo, como eu bebo muita água e café, eu vou muito no banheiro, então em algum momento isso vai me incomodar, eu deixo para esse horário específico. É 19 horas e 51 minutos, você me avise por gentileza. Pode me interromper, tá? Eu quero ouvir sua voz aí. Matheus, deu horário. Perfeito. Legal, Eu vou então. consertar a câmera aqui, já já você me vê. Beleza. Continuando, aí eu compartilho com vocês uma outra reflexão, uma outra expressão, definição da Lisa, que ela diz que emoção é a criação do seu cérebro sobre o que significam as suas sensações corporais. Veja, tem fisiologia aqui, tem rastros fisiológicos, o que eu chamo no livro de bússolas fisiológicas, certo? Em relação ao que está acontecendo ao seu redor no mundo. Infelizmente, não há ainda, né, tradução do livro dela para o português. Ainda, eu acredito que em breve teremos, tá?
desse livro How Emotions Are Made, que eu li em 2019. Um livro muito bom, tá? Logo, no livro, né, que é a principal aí, o principal motivo desse curso, tá? Para vocês que já compraram o livro, primeiro capítulo, eu trabalho a ideia da emoção como construção social. Eu trago essa visão resumida, né, de como em diferentes culturas no mundo é enxergado ou aprendido, né, desenvolvido esse lado emocional de como nos expressamos, tá? Capítulo 2. Seja o arquiteto das suas emoções. Introdução à teoria das emoções construídas. Essa é a teoria, né, da Lisa Feldman. Ela, na linha da perspectiva do construtivismo psicológico, ela criou essa teoria, tá? Capítulo 3. A nova neurociência das emoções. Que aí eu puxando do capítulo 2, vai para o capítulo 3, trazendo essa nova visão, né? De não como áreas ou circuito límbico, mas córtices, no plural, tá, gente? Córtices límbicos. Será que eu não aceitei aqui? Duas pessoas esperando. Só um minuto, gente. Ah, tá, aceitei, perfeito. E aí vamos para o capítulo 4, regulação emocional. Meus 4 capítulos favoritos são capítulo 2, tá? Capítulo 3, passando aqui. Opa, perdão. Capítulo 5, decisões, separar a emoção da razão. Eu já vou falar brevemente sobre cada um deles, tá, gente? Capítulo 6, relações interpessoais e as emoções. Capítulo 7, as emoções na saúde mental. Capítulo 8, construindo emoções positivas. Capítulo 9, em busca de equilíbrio emocional. E capítulo 10, o eterno arquiteto. Considerações finais. Se você não é um psicólogo especialista ou um pesquisador especialista em neurociência, se você não é, meus capítulos favoritos que eu recomendo para você, não ler de primeira, certo? Mas que você talvez se encantará mais ainda, é o capítulo 9, que é o meu favorito, tá, gente? O meu favorito, já vou despertar a atenção de vocês aqui, tá? Em busca de equilíbrio emocional, eu vou falar o porquê daqui a pouquinho, por que é o meu favorito. E se você é um especialista, né, ou é da área das neurociências da psicologia, eu chamo a sua atenção para o capítulo 2, 3 e 5, tá? Capítulo 2, 3 e 5. Por quê, Matheus? Vamos descobrir agora. Capítulo 1. A emoção como construção social. Neste capítulo, será explorada a noção de que as emoções não são apenas respostas biológicas, mas sim construções sociais que se desenvolvem ao longo da vida. O texto discutirá como a cultura, olha só, hein, o contexto e as experiências moldam a forma como entendemos e expressamos nossas emoções. Serão apresentados exemplos de diferentes culturas e como elas influenciam a percepção emocional da pessoa. Não só como a cultura, tá? Mas a cultura não só em diferentes países, mas regiões aqui mesmo no Brasil, talvez, né? Por exemplo, tem a fama aí, Curitiba ter uma população, a sociedade ali ser mais ali, fria, né? Não muito íntima em relação a cumprimentar, enfim, uma população mais antipática. Tem esse estereótipo, certo? Agora, se formos ali para o Nordeste, meu Deus, é um povo mais acolhedor, né? Simpático, isso e aquilo. Então, nós criamos isso, certo? Capítulo 2. Seja o arquiteto das suas emoções, uma introdução à teoria das emoções construídas. Neste capítulo, serão detalhadas as bases da teoria das emoções construídas, trazendo à tona os principais ingredientes propostos por Lisa Feldman Barrett. No final do curso aqui eu vou falar dos 3 principais, tá? O capítulo descreverá como as emoções são formadas a partir de experiências passadas. Olha só, hein? Isso aqui no capítulo 2 vai chamar muito a sua atenção. E da interação com o ambiente. Entender como a simulação, predição, tá? Na literatura, nós entendemos como a teoria do cérebro preditivo. Então, já fica uma lição aqui para vocês, se vocês quiserem aprofundar mais depois. Buscar sobre a teoria do cérebro preditivo. Se destaca como modo primário para todas as funções cognitivas, todas, tá? E também ser essencial para a compreensão
de como o cérebro constrói os processos emocionais. A importância da linguagem na construção emocional será analisada, explicando como as palavras que usamos afetam nossas emoções. Talvez aqui, por exemplo, você vai encontrar um sentido, né, nessa conexão com a inteligência artificial, enfim, códigos. Eu estou aqui tentando viajar um pouquinho na ideia, tá? Não sei, talvez você lendo e fale, nossa, o que o Matheus falou não tem nada a ver. Mas, enfim, acredito que por causa da linguagem, do cérebro, do modelo preditivo, vai ter alguma relação com a sua área, tá? Uhum. Capítulo 3. A nova neurociência das emoções. Neste capítulo, vamos entender como os atuais estudos das neurociências afetiva e social estão mudando nossa percepção sobre os circuitos cerebrais envolvidos na criação das emoções, também abordando as áreas do cérebro envolvidas na percepção e regulação emocional. Uma revolução, aí que vem o termo, né, da visão, né, da escola ou perspectiva, construtivismo psicológico. Atualizações em relação a uma nova visão interessante sobre a reação luta ou fuga do cérebro como sistema único de resposta ao estresse, chamada a neurosinfonia do estresse. E eu falo de um artigo muito legal publicado na Nature, se eu não me engano, em 2017 ou 2007, tá? Não lembro agora, posso confundir. Que compartilha essa nova visão, né? Não apenas essa resposta bidirecional, né? Só duas opções, né? Luta ou fuga, mas sim essa neurosinfonia do estresse. Capítulo 4. Regulação emocional. O foco desse capítulo será a regulação emocional e as estratégias que podem ser utilizadas para melhorar essa habilidade. Serão discutidas técnicas para reconhecer e entender as emoções que estamos experimentando, como, por exemplo, atenção plena, respiração consciente, visualização e escrita terapêutica. Todas essas técnicas aqui, talvez seja óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Veja, você não precisa de um investimento financeiro. Você pode fazer em casa. Então, isso aqui, querendo ou não, mesmo sendo simples, entre aspas, aqui uma revolução, né, dentro da saúde mental, com custo-benefício para a saúde pública ou para você utilizar, que você pode fazer a qualquer momento. Tá? Além de maneiras de reverter emoções negativas e cultivar emoções positivas. Certo? Deixa eu ver aqui no chat. Ah, tá. Flávia, infelizmente minha conexão estava em. Beleza, Flávia, sem problemas. Continuando. Capítulo 5. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Até então? Posso fazer uma Claro, pergunta? Solon, pode? A minha ideia, antes de começar, né, entrar, né, realmente no livro, né, nessas Uhum. informações, na minha cabeça, a arquitetura é muito importante, né, porque todo sistema de computação ele é baseado numa arquitetura, né? Certo. E é muito simples. Você começa explicando um sistema de computação com uma diagrama, que a gente usa muito diagrama de blocos, né? Você tem Aham. entrada, processamento, saída, né? Que aí você vai criando, depois você introduz a programação e por Uhum. aí você vai, né? A ideia que eu tinha de emoção é alguma coisa fora do cérebro. Ela que dispara o cérebro. Uhum. Por exemplo, você falou emoção e razão, né? Certo. A minha ideia era emoção e sentimentos. Não sei se Uhum. razão você considera como um sentimento e não uma emoção. Não sei, Na isso aí eu ainda não estou muito seguro em Perfeito. definir É esse comum negócio. essa confusão ou mudança de perspectiva. Se você olhar pelos teóricos principais Uhum, da teoria das emoções básicas, a uhum, partir do momento que você toma consciência do seu estado fisiológico, que é uma emoção, basicamente são uhum, os seus neurotransmissores e hormônios agindo para você ter uma atitude, um comportamento, porque o objetivo da emoção, o objetivo principal, só é você ter um comportamento, uma ação, certo? claro. A partir do momento que você toma consciência desse estado fisiológico, que no construtivismo psicológico a Lisa Feldman vai chamar de interocepção, que basicamente é você reconhecer, tomar consciência dos seus estados fisiológicos, certo? Que ela vai destacar a granularidade emocional. Como você consegue ter a sensibilidade, não fragilidade, tá? A sensibilidade de você identificar esses diferentes estados
e aí rotular. Que nos teóricos básicos das emoções, a partir do momento que eu faço essa rotulação, o Antônio Damasio vai diferenciar a emoção do sentimento. Que aí vem o sentimento, é o estado consciente que você tem sobre aquele estado afetivo, aquele estado fisiológico, que é a emoção. Então traz essa separação. Já no construtivismo psicológico, que aí é a crítica, tá? É a crítica que fazem nessa teoria, é que é muito complexa, porque eles vão chamar de o afeto central, o círculo afetivo central, ou na literatura em inglês, core affect, que é o círculo central e como a valência e a excitação, juntas em diferentes contextos, potencializam aquele estado afetivo que você tem. Isto é, você não tem estados separados, você tem ingredientes que formam todos os fenômenos cognitivos que nós temos. Inclusive aqui nós chamamos de razão dentro desses fenômenos cognitivos, certo? Não sei se eu assustei você um pouco mais ou confundi, mas enfim, Não, não, eu tentei fazer não, um mas resumo aqui brevemente, né, das diferentes visões de como se entende isso, certo? Então, neste capítulo aqui, 5, será investigado como as emoções influenciam. Eu não sei se a Gabriela, você falou que queria fazer uma pergunta ou não? Tranquilo. Não, prof, eu tô aqui pensando, mas eu vou fazer a pergunta mais adiante, eu quero entender mais um pouquinho. Perfeito. A tendência, tá? A tendência só, Gabriela, é que você vai lendo ali, vai se familiarizando uma sensação ruim, né? Meu Deus, estou perdido, mas depois, quando você vai lendo mais, vai piorando, tá? Esse sentimento vai piorando, vai ficando pior. Depois, lá na frente, vai melhorando, tá? Que vai ficando mais, assim, gostosinho, apreciável, tá? Mas faz parte, né? Antes do entendimento, da compreensão, há a perturbação, né? Há a confusão. Depois que nós vamos entendendo, certo? Então, nesse capítulo, será investigado como as emoções influenciam a tomada de decisões, tanto em contextos pessoais quanto profissionais. A interseção entre emoção e racionalidade será analisada, ilustrando como um entendimento mais profundo das emoções pode levar a decisões mais informadas e equilibradas. Nesse capítulo, eu faço uma viagem histórica na filosofia, psicologia e neurociência que será apresentada, demonstrando quando, como e onde se iniciou esse pensamento dicotômico entre razão e emoção, para, a partir disso, entender que ambas se completam. Aí eu trago os trabalhos do Antônio Damasio, quanto também do laboratório, tá? Do laboratório da Lisa Feldman, que tem uma outra pesquisadora também dentro do laboratório dela, fantástica, que eu vou apresentar um artigo aqui dela, sensacional, trazendo, né, essa outra visão que não existe uma área específica para cada emoção, mas sim que eles vão chamar de hubs, né? Ou circuitos. Alguns trazem 6 a 8 circuitos que juntos, né, ou isoladamente, vão criar esses fenômenos psicológicos ou esses estados afetivos, tá? Capítulo 6. Relações interpessoais e as emoções. A proposta deste capítulo é explorar a importância da inteligência emocional nas relações interpessoais. Discutirá como as emoções afetam nossa interação com os outros e como a empatia e a comunicação não verbal, por exemplo, são cruciais para a construção de relacionamentos saudáveis e significativos, especialmente como o cérebro processa a validação, esse ponto aqui é importante, tá? Especialmente nas redes sociais, a validação e o apoio social. Capítulo 7. As emoções na saúde mental. Este capítulo tratará da conexão entre emoção e saúde mental. Serão discutidos como as emoções não reguladas podem levar a problemas de saúde mental, além de apresentar estratégias para promover o autocuidado emocional e prevenir o burnout e outros transtornos, tá? Cada vez mais preocupantes e presentes no Brasil, especialmente, né? Aprofundar o entendimento em como os estudos demonstram que, com a influência de traumas e outras situações impactantes ainda na infância, a falta de regulação emocional está diretamente ligada ao desenvolvimento de problemas mentais. Aqui eu vou te fazer a pergunta, Matheus, que é bem disso aqui que eu estava Pode pensando fazer antes. até duas, eu A deixo. partir de que momento, dentro do desenvolvimento infantil, a gente pode dizer que a criança ela tem o registro ou ela tem a cognição necessária para entender a forma como ela expressa a emoção dela no mundo?
Isso, a partir ali que você vai pegar dos 36 primeiros meses até ali os 60 primeiros meses, nessa fase ali dos 3 anos aos 5 anos, ela começa a desenvolver, né, esses recursos mais elaborados de, por exemplo, teoria da mente, né? Uma coisa é eu Uhum. tentar julgar o que a Gabriela está pensando ou está fazendo, eu projeto o seu estado mental no meu, a criança começa a desenvolver isso lentamente, tá? Uhum. Lentamente. O senso crítico de brincadeira, de fez alguma coisa errada, começa a se desenvolver. Porém, não há, tá? Não há, até onde eu sei, né, um período específico, tipo um ano, uma idade específica. Olha, a partir disso, aqui ele está desenvolvendo. Há um Certo. padrão relacionado a isso, que aqui eu faço uma advertência, tá? Principalmente os profissionais da área da saúde, você assistindo depois da gravação. Ah, é importante respeitar o tempo da criança e tal. Cuidado, porque há momentos que, poxa, se a criança até os 10 anos ainda não sabe ler ou pronunciar algumas palavras, não é respeitar o tempo da criança. Então, há faixas etárias que são específicas ou adequadas para a exposição e desenvolvimento de algumas habilidades sociais, cognitivas, de cálculo, socioemocionais, né, na relação que faz com o coleguinha. Poxa, ó, não pode rir, não pode bater. Essa educação, esse processo de desenvolvimento educacional, né, de exploração de objetos, tato, cheiro, né, de conhecimento. Para você, Gabriele, eu vou indicar um termo muito legal, que ainda há uma polêmica dentro da literatura científica, que se chama imprint emocional, tá? Eu vou escrever aqui no chat, tá? Tá. Como que situações na primeira infância, e especialmente nos primeiros 36 meses, vou colocar aqui, imprint emocional, afetam, tá? Eu acho que é assim, imprint emocional. Uhum. Afetam a capacidade depois da criança, no seu desenvolvimento, né, como adolescente, adulto, o julgamento e as categorias que ele cria sobre a autoestima dele, a autoconfiança, a autoeficácia, empatia, né, a própria teoria da mente, regulação emocional, perspectiva otimista e tolerância à frustração, tá? Então, alguns aspectos que não é muito minha área, tá? Mas dentro aí dos ensinamentos da inteligência socioemocional vão se trabalhar, tá? Ou inteligências socioemocionais, ou habilidades socioemocionais, tá? Que é muito legal também, né? Para quem trabalha, ou quem já é mãe, quem já é pai, né? Entender esse processo é fantástico. Legal? Só que, ó, tome cuidado, porque eu até falo isso no livro, tá? Especialmente nesse capítulo. Eu comento, né? Porque, gente, eu acabei não falando, desculpa. O livro, todo capítulo, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é uma leitura mais por senso comum, uma linguagem mais, assim, fácil de se entender, de compreender, tá? E alguns momentos, nessa primeira parte de cada capítulo, vai ter alguns numéricos, isto é, sinais. Ah, número 1. Olha aí, você lê uma frase, em algum momento, algum trecho, vai ter lá, número 1. No rodapé vai ter uma nota, porque ali, numa página específica, da segunda parte de cada capítulo, que eu chamo de momento de leigo para expert. É lógico que é figurativo, né? Que ali, eu não queria aprofundar ali, porque talvez a linguagem ficasse ali no contexto chata, tá? Então, eu Uhum. continuei a leitura mais agradável, uma linguagem mais agradável, porém, quando você terminar a primeira parte, você começar a parte momento de leigo para expert, eu vou destacar, olha, lembra ali naquela parte, página tal, quando eu fiz aquele numérico 1, numérico 2, numérico 3, enfim, vai ter diferentes momentos, eu não lembro de cabeça aqui, mas em diferentes fases ali de cada parte, de cada capítulo. Quando eu falei do imprint emocional, aí eu vou trazer a visão científica daquilo, que a ciência diz sobre Entendi. isso. Então é legal vocês entenderem isso, porque quando vocês estiverem lendo o livro, apareceu um numérico aqui, então depois eu leio, vou terminar, ou vou pular o momento de leigo expert. Não faça isso. Não faça isso, tá? Que ali vai ser uma linguagem mais técnica, porém necessária para essa compreensão mais robusta sobre as emoções e sobre os nossos afetos, né? Especialmente nesses casos, quando eu falo sobre imprint emocional, no capítulo 9, quando eu falo sobre affective realism, ou realismo afetivo, que é um termo que, como nossas emoções, nosso estado basal fisiológico hoje, por exemplo, Gabriele, você está se sentindo cansada agora? Agora, ou triste, ou ansiosa, sei lá. Como é que você se sente? Eu bem, Curiosa. Matheus, eu tô tranquilo. Tô Como? de boa, tô curiosa só. Tá curiosa, ó, tá de boa, tranquilinha, né? Nós estamos no nosso estado basal fisiológico normal, né? Adaptado ali, porque vocês estão aqui na aula, no curso.
Porém, o que essa teoria traz, que é uma das pesquisadoras da Lisa Feldman, que é essa teoria, na hipótese do realismo afetivo, é como seu estado afetivo agora, por exemplo, se você está com raiva, há uma inclinação do ser humano de julgar, predizer, criar preconceitos sobre as pessoas ao redor ou sobre as ações dessas pessoas como mais agressivas, se você está no estado de raiva. Se você está ansioso, há uma tendência de você observar comportamentos ou fenômenos como pessoas mais ansiosas, ou palavras mais grosseiras, talvez. Enfim, o seu estado agora afetivo filtra ou distorce a sua realidade. Por isso que é realismo afetivo. Você usa lentes para julgar o mundo baseado no seu estado afetivo agora. Isso é sensacional, especialmente na parte de educacional e terapêutica. Porque, por exemplo, você que está apaixonado, apaixonada, talvez você comece a ver a vida mais bela, né? Poxa, tem alguém ali morrendo, isso e aquilo, o pau torando, e você, nossa, que bonitinho, vou abraçar a árvore, né? Vou cheirar a flor, enfim, comer algodão doce. Faz parte do ser humano, né? Não é que você vai inibir isso, não. Você vai minimizar quando você toma consciência desses efeitos. Porém, anular, jamais, tá? Não sei se isso é bom ou ruim para você, mas você jamais anulará. Legal? Obrigado, Gabriele. Eu que agradeço, prof. Gente, igual a Gabriele, pode pedir, levantar a mãozinha, né? Eu sugiro já falar no microfone. Matheus, tem uma pergunta, beleza? Ó, Renata, Cristiane, Luciane, beleza? Estão prestando atenção? Legal, tô gostando, hein? Isso aí, importante, hein? Só não vão dormir. Se for dormir, pelo menos liga a câmera, né? É importante, porque senão eu já vejo que a rola não tá legal. Continuando. Capítulo 8. Construindo emoções positivas. Aqui, o texto abordará práticas e hábitos que podem ser cultivados para fomentar emoções positivas no dia a dia. A importância da gratidão, do humor e do autocuidado será destacada, bem como a criação de um ambiente propício para o bem-estar emocional. Por exemplo, otimismo. Estudos demonstram que uma atitude otimista pode ser um verdadeiro escudo contra o estresse e até mesmo uma chave para uma longevidade maior. Desenvolvendo resiliência, gosto muito desse termo, tá, gente? Gosto muito desse termo. Flexibilidade cognitiva e emocional e a neuroplasticidade, tá? Capítulo 7, meu capítulo favorito, que, por favor, quando você receber o seu livro, não leia ele diretamente, porque em alguns momentos talvez não faça sentido, pois eu trago termos aí do capítulo 2 e 3. Então, primeiro, passe o livro inteiro sem pressa, vai apreciando, ou me odiando, enfim, me xingando. Depois, quando você chegar no 9, eu tenho certeza que você vai se encantar. Nele, será feita uma reflexão sobre a jornada pessoal de busca pelo equilíbrio emocional. Investigar e descobrir que a habilidade do cérebro de prever como nos sentiremos em diferentes cenários, tanto os que já passaram quanto os que estão por vir, é o que chamamos de previsão barra predição afetiva. Gente, isso aqui, previsão e predição afetiva, é algo que vocês precisam estudar ou ter, como a Gabriela disse, curiosidade. Não vou falar que a sua vida ficará mais gostosinha, mas vai ficar menos difícil, tá? Porque a todo momento nós trabalhamos e flutuamos na predição afetiva. Tanto nas projeções que fazemos, porque seguindo o modelo de cérebro preditivo, nós projetamos nossa mente para o futuro ou projetamos nossa mente para o passado, buscando memórias, arrependimentos, lamentações, ou aquilo que queremos fazer, né? Com o marido, com a esposa, nos nossos projetos pessoais. Então, a predição afetiva, para mim, é um dos segredos desse equilíbrio que eu chamo no livro, de novo, de sapiência emocional, né? Inteligência mais experiência mais conhecimento, né? Sapiência emocional. Conhecer as vantagens de estabilizar as emoções, tanto na vida pessoal quanto profissional, por meio da expansão do vocabulário afetivo. Recurso desenvolvido, um outro termo da Lisa, que ela vai chamar de, pouco estudado ainda no Brasil, tá? Granularidade emocional, pois é ela que nos permite que a construção da nossa história cerebral, né, das experiências que você tem, e aí eu destaco aqui 3 ingredientes dentro da teoria da Lisa, tá, que eu falarei brevemente no final aqui do nosso curso, que é a interocepção, conceitos, né, as categorias que o seu cérebro cria, baseadas essas categorias nas experiências que você teve no passado, e a realidade social, daquilo que você compartilha no seu contexto, tá? Porque dependendo do contexto, você vai ter um comportamento que você julga pela sua experiência vai ser mais adequado para aquele ali.
poxa, Matheus, não foi um comportamento adequado. A predição para um próximo cenário similar no futuro vai ajudar você a ajustar de novo um possível comportamento adequado. Será o comportamento adequado? Não sei, porque você vai ter consequências em relação a isso, certo? Granularidade emocional, pois é ela que nos permite que a construção da nossa história cerebral seja feita com mais consciência e maestria. Capítulo 10, o Eterno Arquiteto, considerações finais. Nesse último capítulo, se verá como um encerramento reflexivo sobre todas as ideias apresentadas ao longo do livro. Serão feitas considerações sobre a importância de compreender e regular as emoções. Ter a consciência de que essa nova visão sobre a neurociência das emoções tem um impacto significativo na arquitetura emocional, especialmente por meio do construtivismo psicológico, bem como um chamado à ação para que os leitores apliquem os conceitos discutidos nas ciências afetivas em suas vidas, buscando um maior entendimento emocional e uma tomada de decisão mais consciente e equilibrada. Gente, eu não vou falar aqui, mas depois que você termina o capítulo 10, tá? Nós temos o apêndice. O apêndice é PSN, que é Princípios do Sistema Nervoso. Então, independentemente, Matheus, eu nunca tive contato com as neurociências. Nesse apêndice, eu faço um overview, uma revisão das principais áreas, definindo elas, do funcionamento do sistema nervoso. E no segundo apêndice, né, que é o vocabulário, né, do cérebro, eu não lembro agora o nome que eu coloquei. Deixa eu ver aqui que fugiu, ó, deu branco. Enfim, no outro apêndice eu trago como se fosse um índice, né, de palavras-chave estratégicas que ao longo do livro eu cito essas palavras. Meu Deus, mas o que é o hipocampo? Então, nesse índice, no final do livro, se a palavra está em negrito, quer dizer que ela está lá no índice. Então, você pode consultar, tá? Isso eu tive essa ideia para facilitar para as pessoas leigas que, é o meu primeiro contato com as emoções, com o cérebro. Enfim, isso facilita, tá bom? Nessa construção. Então, as emoções, ao longo dos últimos 150 anos, Matheus, qual que é a definição mais adequada? Acredite se quiser, não tem. Há uma briga ainda em definir, de fato, o que são as emoções. Porém, na minha experiência, eu posso resumi-las em representam experiências complexas que envolvem nossas faculdades fisiológicas e cognitivas. E esse é o artigo, que eu falo mais sobre ele no capítulo 2 ou 3 agora do livro, Reconstruindo o Passado. Um século de ideias sobre emoção na psicologia, dessas duas pesquisadoras aqui, a Maria Geldron e a própria Lisa Feldman Barrett. Nesse artigo, as autoras basicamente descrevem o desenvolvimento de uma terceira abordagem para a emoção que existe na literatura psicológica. A tradição, né, o corrente tradição construcionista psicológica. No decorrer do artigo, apresenta uma série de trabalhos que praticamente desapareceram da trilha de citações nas discussões da psicologia sobre as emoções. E muitos profissionais da área da saúde mental, talvez em suas abordagens psicanalíticas ou em TCC, não sabem, mas estão aplicando, né, em suas abordagens terapêuticas os conceitos do construtivismo psicológico. Porém, não sabem. Não sabem porque nas universidades, grande parte, até nos livros traduzidos na graduação de psicologia, tá? Não há um aprofundamento nesses registros dessa escola, né, dessa tradição, dessa corrente, tá? Ou perspectiva. Aí, um destaque do livro, né, que elas mesmas fazem, né, que eu tirei. Olha, considerando a maioria dos livros didáticos de graduação em psicologia, podemos encontrar a descrição de 3 eras principais, tá? Períodos, no estudo científico das emoções, que eles vão chamar de anos dourados. Era obscura ou Idade das Trevas, que aqui entra o behaviorismo, então apagou ali um pouco o entendimento, o interesse pelos estudos das emoções, mas havia ali artigos e estudos correndo, porém não com tanto destaque. E o período do Renascimento. Juntas, ao longo das 3 eras, as 3 tradições ocorrentes tiveram suas contribuições e ideias, pesquisas e teorias durante os anos que se estendem de 1855 até um pouco antes de 1960. Na verdade, até agora, né? É que eles não falam isso, mas até o ano 2025, obviamente, né? Dentro das 3 eras, as pesquisadoras destacam os principais influenciadores das 3 correntes, que eu coloco isso no livro, tá? Essas são as três correntes, né? Os teóricos do construtivismo psicológico, os teóricos de avaliação, né? As teorias de avaliação,
e os teóricos ali na última corrente, né, das emoções básicas universais. Que veja que interessante. Mateus, qual que é a melhor adequado à inédito? Não existe isso. Olha como há influências de três dos mesmos pesquisadores nas três correntes, né? Tanto Spencer, Sully e Jung. Então, não é algo inédito, né? Cada um vai compartilhando, entre aspas, aqui, né? E roubartilhando o conhecimento de diferentes linhas e perspectivas. Por isso que eu não gosto quando psicólogos ou terapeutas ficam nessa briga, né? Qual que é melhor, psicanálise, TCC? Claro que padrão ouro hoje na ciência, TCC. Porém, conheço pessoas, inclusive tem um familiar, que se encontrou na psicanálise e não se deu bem com a TCC. Então, vai muito da abordagem utilizada, vai muito da empatia que se cria com o terapeuta, vai muito do interesse da pessoa de entender isso, vai muito da queixa, da causa da pessoa, né? E é Então, complicado, né, Matheus? A gente entender e tu querer adequar uma coisa que seja um é, padrão, uma receita de bolo, exatamente, Gabriela. para um processo que é tão individual e subjetivo. Muito, muito. E ali, pô, a função no caso aqui na saúde mental do terapeuta, do psicólogo, enfim, independentemente da abordagem, é conduzir a pessoa para esse autoconhecimento, para dar o que eu chamo de autonomia saudável, né? Porque eu digo autonomia saudável? Porque até um sociopata tem autonomia, mas não é uma autonomia saudável. Então, você colocar a pessoa nesse descobrimento, né, de ele não ter você como profissional, como muleta, mas sim ele tomar a autonomia da vida dele, é a coisa mais bonita, mas ao mesmo tempo mais desafiadora, né, no processo, especialmente quem está passando por um estado depressivo, né, porque vai perdendo a vitalidade, no sentido daqui, por que que eu vou fazer isso que o Matheus está me falando? Por que que eu vou, o cara ama ali correr ou jogar bola, ou ir na academia, eu gosto de ir na academia com você, Gabriel, hoje eu não vou, você começa a ter ele perder o interesse, né, por coisas que até então você gostava de fazer, né? Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha, que faz atendimentos. Deixa eu ver aqui. A Luciane, ela traz, ô, Lu, você traz uma perspectiva mais holística, talvez, né? Como terapeuta, porém, não esquecendo também desse lado tanto espiritual, né? Do bem-estar e uma percepção mais subjetiva, né? Sobre isso, né? Nos seus trabalhos, né? Quer compartilhar alguma coisa? Tá tudo bem? Tá mutada. Deixa eu ver aqui. Tá liberado aqui para falar. Achei onde é que abre o Aí, ó, áudio. pronto. Estamos ouvindo sua voz. Se Sim, puder então, compartilhar, tem. por gentileza. Como eu trabalho mais na parte das terapias, né? Terapias integrativas, muito na parte de medicina chinesa, então a gente interpreta muito essa questão, digamos que o tesão pela vida, né? Então, Uhum, quando o ser ele tá mais depressivo, mais na fase baixa, ele acaba perdendo justamente esse tesão pela vida, que nem Matheus falou, em uhum, relação a ir numa academia, o simples fato, às vezes, de sair da cama e tomar o banho. Então, a gente exato. começa a restaurar dentro do equilíbrio fisiológico, dentro da acupuntura e trazendo isso a consciência, né? Então, Perfeito. o trabalho dentro da acupuntura, ele é melhor, como é que se diz, adequado quando se tem um terapeuta junto. Porque dentro da prática da acupuntura, a gente consegue trazer essas emoções, Uhum, digamos, para a superfície. Então, a gente traz para a perfeito. superfície, mas a gente precisa do terapeuta para que ele Conduzir ali, trazer isso, né? entenda e tenha o caminho para seguir e ajustar isso, né? Então, é Perfeito. um trabalho bem em conjunto, né, nessa parte, assim, né? Dentro da terapia. Beleza. Luciane, obrigado, viu? Eu gosto muito desse raciocínio, igual a Luciane compartilhou, né? De não só ficar na escutativa, obviamente, né? Mas dar-lhe trabalhar junto, né? Essa via de mão dupla, certo? Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa aqui. Renata Boa colocou aqui, ó. Matheus, 19h51. Show de bola, obrigado, eu Rê. Vou só finalizar o raciocínio aqui, que eu já tô dando uma seguradinha aqui para ir no banheiro, mas só para finalizar o raciocínio. Obrigado, viu, Renato. Vamos lá. Então, aqui só para mostrar para você que, independentemente da perspectiva, da escola, da corrente, temos aí flutuações em visões semelhantes, né? Que não foi uma ideia criada do nada, mas sim ali compartilhada em diferentes eras e diferentes visões, tá? Ó, teóricos das emoções básicas. Veja.
Nós temos aqui Spencer, Sully e Young. Você encontra esses três nas três correntes. Lá no finalzinho ali, ó, na década de 90, temos Jack Pansep, considerado o pai da neurociência afetiva, né, que criou esse termo, enfim. O próprio Ekman. Porém, nós também temos ali o William James, Cannon, Walter Cannon. A origem dessa perspectiva, temos aí referência total: Charles Darwin, William James, Freud, Paul Ekman, Antônio Damasio, o próprio Jack Pansep, porque eu não coloquei a imagem dele aqui, que vão trazer essa visão mais naturalista, né? Que na literatura, nas ciências afetivas, tem essa guerra entre nature e nurture, né? A natureza, o nutrido, aquilo que é construído, certo? O ambiente, a influência que é trabalhada, tá? E veja que legal. Olha que legal. Antes de eu entrar nisso aqui, gente, antes de eu entrar nisso aqui, eu vou fazer, ó, o meu tá dando aqui 19h53. 7 minutinhos só para eu ir no banheiro, porque eu vou entrar num outro raciocínio para não perder aí, para não ganhar, perder a motivação, a empolgação. Eu vou parar aqui para iniciar depois do nosso intervalinho, tá? Rapidinho, beleza? Então, 7 minutinhos, 20 horas nós voltamos, rapidinho, porque daí eu já pego uma aguinha também. Vamos lá então, gente. Vamos voltar onde paramos. Primeiro, uma reflexão aqui, um questionamento do Solon. Pode compartilhar, Solon, por gentileza. Olha, eu estava tentando fazer aí uma colocação desses conceitos que você está dando aí e Uhum. voltei ao imprint emocional, tá? Certo, Bom, você sabe que na computação você tem duas coisas diferentes, né? Tem um negócio que você chama o hardware, certo. isso é a máquina em física, né? Seria o Aham. cérebro, seria um hardware, né? E você tem o software, que é uma Software. programação, né? Que pelo Analogia nome muito famosa com o cérebro. né? Então, eu tenho um conceito no software, mas não Uhum. é imprint. A palavra é imprinting, Uhum. tá? Esse conceito no software é o seguinte, que aí eu estava tentando falar sobre emoção, né? Para mim, como Uhum. eu te falei, emoção para mim seria alguma coisa que mexeu comigo para eu conseguir resolver um problema. Tem um comportamento, né? Ter um comportamento, né? E o Uhum. imprinting é isso, eu encontro um problema que eu não consigo resolver, né? Que me para todo o sistema, não sei o quê. De repente eu consigo, eu faço um imprinting de como eu resolvi essa situação. E nesse momento eu não tenho mais emoção, porque sempre que eu ver um problema parecido, eu vou pegar esse imprinting de software. Uhum. Entendeu? E aí aquela Uhum. ideia que eu te falei, que eu achava que uma vez que eu tenha uma emoção sobre alguma coisa que eu vi no exterior, né? E se eu consigo resolver, né? Ou ter um caminho para cognitivo qualquer, isso não passa a ser mais uma emoção para mim, né? E na minha cabeça eu iria construindo. Com o software, você vai pegando imprintings Uhum. na sua mente, né? Que você já viu aquela experiência e guardando no Matheus, caso do estou de computador, volta. Estou tendo que acompanhar por dois telefones por causa da câmera. Se desculpa. Ô, Renato, sem problemas, tá? Sem problemas. Pode continuar, é só. Mas então, Tô pegando seu raciocínio. o meu raciocínio era esse. Uhum. Em programação, né, em software, no momento em que eu resolvo uma situação, que eu tive uma emoção, fazendo um Uhum. paralelo, né? É uma situação que me assustou, né? Uhum. Eu tive um sentimento de medo de qualquer coisa, né? E no momento em que eu resolvo esse problema, eu guardo na memória do computador, né? O que a gente chama de imprinting. É como Uhum. se fosse um bloquinho que Exato, se é. eu ver alguma coisa, eu vou lá e pego, né? E Uhum. continuo dali. Mas Na, eu na, acho que tem muita coisa, né? Cabe na, isso.
na visão do construtivismo psicológico, essa é uma das críticas que a própria Elisa Feldman faz ao separar, né, as emoções do estado afetivo, né, do sentimento, você ter a consciência disso, é que as pessoas podem ter uma visão equivocada que talvez, né, vai um pouco em linha com isso que você imaginava, de separar o estado fisiológico ali do cérebro, né? Mas o cérebro, ele, na verdade, está comandando tudo que está acontecendo aí no seu organismo internamente e como você percebe o mundo. Tanto que as respostas fisiológicas que você está tendo agora é de fato uma emoção. Só que você não Uhum. conhece como emoção porque o seu estado fisiológico atencional, aquilo que você está direcionando a atenção, não representa uma categorizada emoção de felicidade, Uhum. medo, nojo, porque em qualquer emoção você tem ações fisiológicas ali, neurotransmissores específicos que vão dar é que eu tenho medo de falar energia, né? Para ficar uma coisa meio esotérica e tal, mas não. Mas vão dar eu acho que a palavra mais adequada é energia, né? Para você criar, né? Criar um mix de conceitos, eu acho que é essa, vamos dizer assim, essas categorias de conceitos que você vai, caixinhas que você está falando, né? De memórias afetivas que foram vinculadas àquele momento para que no futuro, em um momento similar, não vou falar idêntico porque para mim isso não existe, tá? Vai ter um momento similar que, poxa, no seu passado, rapidamente, isso é menos de meio segundo, tá? Há testes e artigos demonstrando isso. É menos de meio segundo, você já tem uma resposta fisiológica para aquele contexto que você julgou familiar, pois a familiaridade é um dos fatores ou ingredientes que vão ajudar na predição do seu cérebro, naquilo que faz, naquilo que ele está fazendo. Quando eu estou falando aqui, ó, só eu gesticular e usar o meu vocábulo, você, no seu repertório de vocabulário, de conhecimento que você tem, você está tentando criar sentido nessa minha fala para você buscar um entendimento. Você está predizendo um Exatamente. conhecimento, né? Exatamente. E os dois fenômenos que mais consomem energia no cérebro é o comportamento e a aprendizagem. Você aprender alguma coisa nova, isso consome uma energia lascada do nosso cérebro. Alguns vão trazer, o cérebro só consome 20% de energia. Eu tenho alguns conflitos em relação a esses números, né? Porque nós somos seres humanos, nós queremos dados, porque isso nos dá um senso de autonomia, de poder naquilo, né? Mesma coisa. Ô, Solon, você é uma pessoa ativa? Você costuma ir na academia fazer caminhadas ou não? Sim, sim. Sim. Qual a probabilidade de você fazer uma caminhada amanhã ou ir na academia no final de semana? 80%? 100%? 50%? Não, por exemplo, amanhã aqui vai ser difícil porque está chovendo. Está Tá chovendo? Tá. chovendo. É, Tá, mesmo se estivesse garoando, então, vamos dizer assim, garoando talvez 50%. Pô, o que que é 50% você ir? Ou você vai ou você não vai. Entendeu? é, Eu tô inclinado ou não tô. Então, é. o número dá uma sensação para o ser humano de controle, de previsibilidade. O cérebro trabalha nessa previsão, nessa predição. O problema é que amanhã, em um outro estado basal fisiológico, aquilo você pode considerar como uma emoção, né? A sua projeção afetiva, por isso projeção afetiva, por isso que eu gosto muito do capítulo 9, ela vai estar distorcida. Você vai estar em um outro ambiente, em um outro contexto que você vai julgar aquela situação. E talvez nesse exemplo que você compartilhou, você vai buscar nas suas caixinhas, né, memórias similares para que você tenha uma decisão, de novo, adequada. Não vai ser a perfeita, porque você vai ter consequências em relação a isso e vai buscar essa reorganização dos circuitos, das categorias, dos seus estados afetivos, certo? E isso aí que você está falando, como é que se liga isso ao conceito de inteligência? O fato de eu A procurar. inteligência já é um fenômeno psicológico dentro desses ingredientes que ela vai chamar de interocepção, conceitos e realidade social. Como você elabora e junta, conecta essas informações, né? De inteligência. Aí tem diferentes teóricos que vão trazer diferentes definições de inteligência. Mas veja, a matéria-prima vai ser a mesma para todas, que são as conexões, as sinapses que ocorrem no momento que você está tendo aquele processamento específico. E não se iluda achando que, poxa, quando eu estou dormindo, essas conexões param ou o cérebro para. Não, ele está todo o tempo trabalhando, certo? E talvez, né, talvez, dependendo do conhecimento que a pessoa tem,
Muitos acreditam ainda que nós usamos 10% do cérebro, mas nós usamos a todo momento. Agora você está usando 100% do seu cérebro. Porém, eu espero, você está agora usando mais essa regiãozinha aqui, ó, na frente da nossa testa, atrás da nossa testa, o córtex pré-frontal, porque você está construindo um pensamento, um raciocínio, um pensamento crítico sobre isso. Matheus, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Matheus, estou entendendo o que você está falando. Poxa, eu posso conectar isso com o meu trabalho, isso e aquilo. Por exemplo, a Renata. A Renata, eu sei que ela é. Você já terminou o doutorado, Renata? Você está fazendo pós-doutorado agora, né? Deixa eu ver se Isso, ela está aí. Matheus. Estou fazendo o pós-doc com o Serafim lá na USP. Legal, o Antônio Serafim. Estupendo, referência, neuropsicólogo referência no Brasil, certo? Em psicologia forense. Talvez para Renata ela vai trazer concepções, conceitos que, poxa, qual que é o seu tema, Renata? Estou trabalhando a questão das vítimas de violência, de estelionato sentimental. Então, a gente está vendo o que Estelionato que... sentimental? Ué, É, caraca, que interessante. então, Muito como se diz, interessante. o que que tem em comum, qual tipo de vulnerabilidade que Aham. levam essas vítimas a cair nos golpes e, principalmente, depois, o altíssimo índice de tentativa de suicídio. Traçando um Hum, perfil. Isso, um perfil das vítimas, porque o perfil dos golpistas a gente já tem. Então, tanto aqueles que atuam em hum, quadrilhas, como os que atuam sozinhos. E uhum. aí a gente está tratando o perfil da vítima. E é a ideia, Renata, não sei, tá? Eu não tenho a mínima ideia, só estou trazendo hipóteses. É tentar trazer como se fosse um teste, um protocolo para se usar com essas vítimas, mulheres, enfim, para alertá-las, enfim, não sei. Pode ser, sim, pode ser, É uma porque ideia, né? na verdade a gente está aplicando, são 3 testes, o Uhum. Big Five, o Perfeito. QRAR e o DARES. A gente está Uhum. aplicando nessas vítimas, né? Para quem não tem conhecimento, gente, o Big Five hoje é referência na ciência para os traços do entendimento, traços de personalidade, tá? Os 5 grandes fatores, né, Uhum, Renata? isso. Então, Fantástico, vamos ver. Tem fantástico. sido, inclusive, quem puder divulgar, puder ajudar, porque a gente tem tido uma dificuldade muito grande, exatamente em razão da vergonha, como se Uhum. diz, de todo o Medo, talvez, preconceito ou que não? existe. As pessoas têm, a gente sabe dos casos, mas na hora que você chama para pesquisa, fala, olha, vamos É. participar, a gente garante anonimato, tudo, Uhum. mas o pessoal cai fora. Então, está Caraca. sendo bem difícil alcançar o Uma número que a quantidade gente específica, tinha né? estipulado, né? Quantas pessoas, Renata? Na verdade, a gente fechou com 33. Eu tenho Aham. 20, faltam 13 ainda. Uhum. De fato, esse ponto aí pesa muito, hein? Às vezes a pessoa mesmo, sei lá, você demonstrando segurança, a pessoa sente insegurança ainda, né? Uhum. Beleza, entendi. Obrigado, viu, Renato, por compartilhar. Obrigada. Que isso. Então, Solon, são construções que o nosso cérebro vai fazendo para tentar dar conceitos, sentidos, né? Sentidos, né? Porque você só tem a predição, a previsão do que vai estar acontecendo, porque você tem referências do seu passado, das experiências que você teve. Por exemplo, se você sofreu um certo abuso na infância, você terá conceitos e traços para que no momento que você encontrar uma pessoa similar, um comportamento parecido, né, com aquela pessoa que cometeu esse abuso com você, é um sistema defensivo para que você tenha de novo, tenha essa memória, né, na sua consciência de novo, ativa ali. Essa é uma crítica que eu faço lá dentro da psicoterapia, para essas pessoas que vendem a ideia, eu posso curar o seu trauma e você nunca mais lembrar. Gente, se você tem memórias em relação àquilo, você ressignificar é o melhor caminho, porque é um ato defensivo do seu sistema nervoso você ter guardado aquilo para você por segurança. Então, acreditar que você vai zerar, nossa, eu vou tirar isso aqui e vou colocar para fora, é um pouco assim, tenso, triste e negativo, né? Porém, quando a pessoa está no desespero, né, infelizmente essas ideias vendem, né? A gente não sabe como a pessoa vai lidar, né, com essas diferentes situações, mas é um assunto para outro contexto, tá? Vou voltar aqui um pouquinho que eu viajei um pouco, tá? Desculpa, eu me empolgo. Então, voltando aqui no slide anterior, só para fazer sentido, né?
perspectiva psicológica, né, dos teóricos das emoções básicas, né, mais naturalista, nós nascemos com alguns marcadores fisiológicos específicos para cada emoção, né, principalmente nas emoções básicas, né, nojo, tristeza, raiva, medo, enfim, alegria. E, porém, essa ideia, né, mais naturalista, ela iniciou com essa ideia dessas três forças internas. Olha só, você possui três forças internas. Uma que conduz às necessidades instintivas básicas, comer e reproduzir. Outra que conduz às necessidades emocionais, que são as suas emoções, né, como raiva e medo. Exemplo, tá? E uma última força que conduz aos pensamentos racionais, a sua razão. Olha só que interessante. Platão, 300 anos antes de Cristo, escreveu isso. Sem saber, ele iniciava uma guerra, pois muito tempo depois isso refletiria nas neurociências. Olha só, essa batalha, que ainda está muito presente, tá, no senso comum, chegou dentro do cérebro. Aproximadamente há 300 milhões de anos, olha só, iniciamos nossa neuroarquitetura com o cérebro reptiliano. Logo depois, aproximadamente, em 100 milhões de anos, uma nova camada no cérebro foi desenvolvida, o cérebro emocional. E por último, o cérebro desenvolveu a parte racional. Nos tornamos a espécie humana, né, essa racionalidade. Resumindo, o cérebro humano é formado por três camadas. Essa, tá? Vou reforçar aqui que é importante, talvez você está achando que essa é a visão atual, mas essa é a visão passada de como se iniciou essa perspectiva de cérebro tripartido, tá? Como assim tripartido, Matheus? Você vai entender. Temos uma camada, então, para a sobrevivência, outra camada para as emoções e sentimentos, e a última camada, né, na perspectiva evolutiva aí do cérebro, para a razão, para os pensamentos, que é o famoso e ainda pertinente, né, cérebro trino, que você vai encontrar no direito, vai encontrar no marketing, na economia, muitos profissionais, gente, muitos. Eu já fui em palestras que o professor que estava lá, psiquiatra, doutor, falou disso. Nós temos que tratar o sistema límbico, evitar o cérebro reptiliano. Você vai em palestras de neuromarketing, o cara fala, olha, você tem que afetar o sistema límbico, esquece o neocórtex, cérebro racional. Cuidado. No livro eu defino o cérebro trino no sistema SEU, S-E-U. Super simplista, o S é de super simplista, o E é de equivocado e o U é de ultrapassado, tá? SEU. A Lisa tem essa citação fantástica. A ideia do cérebro triuno, ou cérebro trino, tá? É um dos erros mais bem-sucedidos e difundidos em toda a ciência. Ela fala muito isso no livro dela, How Emotions Are Made. O último que ela lançou foi esse, 7.5 Lessons About the Brain, tá? Que foi em 2021, 2020, agora eu não lembro. E aí, veja, olha só. O cérebro humano é composto por três níveis. Essa é a teoria do cérebro trino, tá? Proposta aí por Paul MacLean, tá? Que teve o seu impacto, sim, na história das neurociências, porém hoje é ultrapassado, tá? O cérebro reptiliano, composto pelo tronco encefálico, uma estrutura mais primitiva. Eu vou até voltar a imagem aqui, ó. Isso aqui, tá? A parte rosinha ali é o tronco encefálico, juntamente com o cerebelo, tá? O tronco encefálico nós consideramos ali aquela regiãozinha amarela, rosinha. Aí o sistema límbico vem essa região mais no miolo do cérebro, esverdeada, e o neocórtex, essa camada em azul, tá? Então, o cérebro reptiliano, no tronco encefálico, naquela parte rosinha, tá? Uma estrutura mais primitiva e típica da fase animal evolutiva réptil, que é responsável por respostas instintivas e estereotipadas. Aí vem o cérebro mamífero primitivo, composto pelo sistema límbico, circuitaria envolvida com respostas emocionais, sexuais e respostas agressivas, tá? Juntamente aí com o tronco encefálico, tá? O cérebro reptiliano. E o cérebro mamífero superior, composto pelo córtex cerebral, circuitaria relacionada com funções cognitivas mais elaboradas, por exemplo, a tal da inteligência. No entanto, essa ideia de neuropsicofisiologia tripartida, ela não é nova. Platão falou disso em A República, Aristóteles falou mais disso também, Herófilo e Erasístatro, os fundadores da famosa Escola de Medicina de Alexandria, falaram sobre isso, Cláudio Galeno falou sobre isso. Aí tem olha o preço que ainda se vende o livro do Paul MacLean, R$ 2.324.
Esses dias, procurando, né, esses dias, né, alguns meses quando eu estava escrevendo um livro, eu fui procurar alguns vídeos no YouTube, né, sobre o cérebro trino. E um cara simplesmente comprou esse livro, né? No livro, no canal do YouTube dele, ele fala assim com muito orgulho: "Ó, eu sou um das poucas pessoas que aqui no YouTube tem um vídeo com o livro original do cérebro trino, a evolução, enfim." E ele defendia a ideia, né? E está completamente ultrapassada essa ideia, né? É bom se o cara fosse ali um professor da história da neurociência, tivesse um museu aí, show de bola, né? Mas para vender a ideia hoje, hoje não, entendeu? Enfim, ainda tem muito ainda, muita gente mesmo bate nessa ideia, né, de curar traumas, vamos tratar o seu sistema límbico, ou tomar cuidado com o seu sistema reptiliano. E não é assim, não é, é muito simples. É legal para vender a ideia, como o professor meu já disse, né? Matheus, é legal porque vende a ideia, então é mais fácil para o público. Só que tá errado, tá equivocado, né? Aí com o livro do Carl Sagan, em 1977, essa ideia explodiu, né? Explodiu do cérebro trino, né? Que ele compartilhou no livro. E, uma perspectiva mais contemporânea, né? No livro Neuromarketing, 2007, é A Lógica do Consumo, um livro muito bom do Martin Lindstrom, né? Foi aí um livro referência aí no meu mestrado em Neurociência do Consumo. Porém, ele traz muito essa ideia, né? O cara trabalha com marketing, então ele vende muito essa ideia, né? Que hoje eu entendo que está equivocada. E esse livro também do Pradip, em 2012, O Cérebro Consumista. Livros muito bons, sensacionais, tá? Porém, distorcem essa ideia ainda do cérebro trino, né? Na parte aí, principalmente de business, de marketing, negócios, tá? O grande problema, quem traz isso é o professor Dal Galarrondo, tá? Fantástico professor também, referência no Brasil, em pesquisas, se não me engano, da Unicamp. Modelo explicativo muito simplista e que traz uma visão linear de progresso e de evolução, mesmo usando fundamentos explicativos originados das ideias de Darwin. Porque os profissionais hoje, quando falam disso, não, mas Darwin falou isso, né? Claro, se Darwin tivesse as tecnologias que nós temos hoje, provavelmente ele não falaria isso, ele falaria o que nós estamos descobrindo hoje, né? Esse raciocínio faz com que todos os cérebros vertebrados, olha só, hein, culminem em uma forma superior, e o cérebro mamífero primata, sobretudo do humano. A do cérebro, perdão, a do cérebro mamífero primata, sobretudo do humano. Consequentemente, essa visão acaba transmitindo uma perspectiva ilusória de que nós, seres humanos, estamos no topo da evolução encefálica das espécies existentes. A evolução não ocorre de forma linear, mas em ramos, eu gosto muito quando ele fala disso, ramos arbóreos, como se fosse hubs casulos, certo? E cada ramo segue seu próprio caminho evolutivo. Cada espécie segue seu próprio caminho evolutivo. O cérebro dos répteis de hoje continuou a evoluir, ele não parou. Em paralelo com o cérebro dos mamíferos modernos, encontrando suas próprias soluções. Além disso, o cérebro de uma espécie, perdão, família ou filo não permanece constante na natureza. As condições climáticas, o ecossistema, a paisagem adaptativa das populações mudam. Por isso, em cada período e para cada nicho ecológico ou na sua natureza, certo, da sua espécie, a solução em termos de organização do sistema nervoso torna-se diferente, adaptativo para aquilo. Então, para nós, o recurso de criatividade, de trabalho em cooperação, né? Nós nos destacamos em relação a isso. Capacidade de julgamento principalmente, de predição, né? Projetar nossa história, nosso futuro à frente, ou buscar experiências do passado e tentar reconstruir comportamentos mais adaptativos, isso nos diferencia. Porém, nós perdemos em outros quesitos ou recursos, em velocidade, em força, para outros animais, em ficar debaixo da água, para outros animais. Cada espécie em seu habitat, em seu contexto adaptativo, certo? Olha aí, ó, coloquei ali, ó, Paulo Dalgalarrondo, psiquiatra, professor titular de psicopatologia na Universidade Estadual de Campinas. Fantástico, ele tem alguns livros, assim, que recomendo fortemente. Provavelmente aqui, de vocês, acredito que a Renata conheça o trabalho do Paulo, né? Ele é fantástico. E aí vem a Lisa e a Maria Geldron, com os teóricos de avaliação, né, que não vou aprofundar aqui, porque não faz sentido e não temos tempo, tá? Mas também só para trazer aí como há ali 3 autores também mostrando as suas visões parecidas nas 3 escolas, nas 3 correntes.
E aí, finalmente, chegamos nos teóricos do construtivismo psicológico. De novo, os três mesmos aparecendo, né? Eu enfatizo esses três porque a própria Lisa enfatiza como que em diferentes eras, em diferentes ali correntes, assim, influências, bebendo em diferentes fontes, em diferentes águas, né? Então não há uma teoria pura, né, em relação àquilo que se defende. E a Lisa, ela apresenta na neurociência moderna 4 mitos fortes, né, sobre as emoções. Primeiro mito: as emoções são exibidas no rosto com expressões que reconhecemos. Fato: um rosto não fala por si só. Uma mesma face pode representar diferentes emoções. E aqui ela cita um exemplo, eu não lembro agora o vídeo que eu assisti, mas é muito famoso dentro da psiquiatria, que eles chamam, se eu não me engano, o termo é depressão sorridente. É aquela pessoa que você vê ela, pessoa alegre, sorri, porém ela está por dentro, passando por uma depressão profunda. E aí ela vai lá e tenta diminuir a maior dor que estava causando, tira a própria vida. E, poxa, você recebe a notícia, caraca, a fulana se matou. Poxa, mas ela é tão sorridente. Aí que entra. A expressão facial por si só não representa uma emoção. Porque podemos o quê? Com contexto, mascarar isso, nos adaptar, querer alegrar. Por exemplo, quem está aparecendo aqui para mim? Gabriele. Não sei se a Gabriela é casada, tem filho, filha. Uhum. Tem filhos? Sou casada e tenho filhos. Quantos filhos, Gabriele? Dois. Dois. Dois filhos, certo? Dois filhos, isso. Provavelmente a Gabriela. Quais são as idades dele, Gabriele, por Minha filha gentileza? tem 6 e o meu filho 16. Olha só, ao longo aí do desenvolvimento dos filhos da Gabriele, provavelmente ela há expressões que ela desconfia de um possível sentimento ou emoções que a filha e filho, né, que você tem, você falou, né? Isso, tem um Casal. casal. Que o casal tem. Nós desenvolvemos isso, nós desenvolvemos essa habilidade de reconhecer pela familiaridade. E a predição, as Minha filha, categorias. Matheus, ela tinha uma expressão que era muito peculiar dela. Quando a Eduarda estava mentindo e ela era criança, ela botava a Aham. língua assim. Ah, sério? Olha que legal. Olha que... Sério, juro. Assim, ó, era certo, era certo. Eduarda, foi tu que fez isso? Mas era Meu certo Deus, que olha só. Ela deixava um era sinal, né? certo. Um tique ali para assim, Eduardo, você vai mentir pra Aham. mamãe. Isso tá de sacanagem, né? Claro que ela foi amadurecendo, crescendo, desenvolvendo esse repertório cognitivo maior. Eu imagino que hoje você vai conversar com ela não faz isso, né? Com a língua, Mas né? ela lembra que fazia. Aí ela lembra que faz. Olha que danadinha, ela lembra ainda. Ela Enganava lembra que você, mamãe. fazia. Que beleza, hein? Poxa, que legal. Veja como que, dependendo do contexto, né, da evolução, da educação, da ambiência, nós vamos criando aqui nesse caso, essa malemolência, malícia, né? Falar assim, poxa, se eu falar isso, eu vou ofender ela, então eu não vou falar nada. Eu não gosto, mas eu não vou falar, porque senão ela vai ficar triste. Enfim. Não era, né? Eu trouxe isso porque não é uma expressão padrão, né? Tu não vai achar isso num livro de expressão facial. Também, é um caso disso, é um caso disso. E Uhum. também o outro, igual eu falei da depressão sorridente, o sorrir não significa que eu estou feliz. Eu posso simplesmente enganar você porque o contexto social está ali adequado para eu sorrir e não expressar raiva ou, enfim, não sei, talvez. A Lisa fala muito da expressão de quando você está lendo algo, sabe, dando atenção e tentando enxergar. Como é que fala o movimento quando você faz esse gesto aqui com esse movimento com Franzir o senho? isso? Tem um nome técnico para isso, eu não sei porque não é Eu minha não sei. especialidade, né? Mas normalmente a gente tende a acreditar, porque ela até mostra imagens nos estudos, nos trabalhos, nos vídeos do YouTube dela também. Ela tampa o rosto da pessoa e só mostra essa parte, né? A pessoa fazendo esse movimento, né? E aí nos trabalhos ela pede para os alunos ou para as pessoas, os participantes, e até nas palestras, né? Julgarem com a expressão facial. Aí as pessoas ali, grande parte, diz que é raiva, mas não, é a Serena Williams, se eu não me engano, vibrando de alegria num ponto que ela fez. Então, a expressão facial, não estou dizendo que nós devemos ignorá-la, mas nós usamos a expressão facial como um gesto, como um comunicador daquilo que provavelmente estamos sentindo. Não é o que estamos sentindo. Porque, por exemplo, aqui quem terá uma sapiência, um brilhantismo maior para falar sobre isso, a Renata. O articulador, talvez o psicopata, o cara que está seduzindo a mulher, a vítima, Renata, provavelmente ele tem, né? Você falou que já tem um perfil. Então ele vai ter esse jogo, né? Essa característica em lidar com essas situações e manipular, né? Persuadir, certo?
Não sei se ela está aí. Mas- Bom, enfim, falei sozinho, mas Tô, eu é imagino porque que pegaram. eu tô apanhando aqui com o computador, né? Sem câmera ainda fica mais difícil. Não tem Não, problema. tem sim. Inclusive, é muito interessante quando a gente vai olhar, tem um documentário que ela trabalha com, vamos dizer assim, com o perfil do agressor, que seria das máfias lá, né? Os Certo. scammers. E aí é muito interessante porque eles mesmos eles falam nessa questão corporal como que eles chegam nas vítimas. E Olha só. aí eles falam, olha, aquele ali tem o tipo, como se diz, do bobo, do vaidoso, de quem é fácil de ser manipulado. Então, como se diz, os próprios golpistas já sabem fazer a leitura do tipo da vítima, entendeu? E aí é Uhum. muito interessante como que realmente bate como que elas acabam caindo. Encontra um padrão, Então, até um padrão, existe um padrão, né? Tanto comportamento de expressão. tem, Uhum. sabe? E é Mas, muito interessante porque, assim, não só com relação ao estelionato sentimental, mas aos diversos outros tipos de golpe. Então, por exemplo, tem, no caso, a máfia de Israel, os scammers, eles acabam atuando muito dentro do mercado imobiliário, sabe? olha só. No caso, por exemplo, quando as vítimas são americanos, é muito aquela história do bilhete premiado, da herança, Uhum. do falso soldado lá. Então, assim, o tipo de apelo, o tipo de abordagem é diferente. Mas se Para a cada gente for. região, cada cultura muda, mas há Sim, um contexto, né? É é, padronizado, né? é. Mas aí o que acontece? Dentro do que a gente está querendo ver, e aí dentro das vulnerabilidades, é Uhum. onde elas acabam Caindo, né? caindo num padrão que a gente está começando a conseguir traçar, entendeu? Então está Ah, sendo bem interessante esse trabalho. é complexo, porque na verdade é tentar encontrar pontos de conexão e similaridade em todos os perfis, né? Em diferentes culturas, talvez, não sei, né? É, Complexo, Qual que é o sabe? nome do documentário, Renata, por favor? Esse que tu mencionou. Ele chama Traffic, é da Traffic. Mariana Van Zeller. Ela trabalha com, é uma jornalista investigativa e ela Uhum. passa por cada perrengue assim muito Olha só. doido, sabe? Porque ela vê desde tráfico de pessoas, tráfico de armas. É muito interessante o trabalho dela. Eu vou colocar o link aqui no É, chat, pode aí dá colar, para por vocês gentileza, acessarem, Renata. tá? É Obrigada. documentário americano? É, É. Netflix? tá? Netflix. Não, se Show, não me engano, obrigado. esse dela eu acho que está no YouTube. Não sei. Eu Ah, fiz tá. confusão Aqui agora. embaixo. Agora Mas você eu me confundiu checo aqui também. agora e já Não ponho tem para problema. vocês. Tá? Beleza. Obrigada. Obrigado, viu, Rê. Então, o segundo mito que ela trabalha, né? Cada emoção tem um padrão único de mudanças físicas no corpo. Fato. Mudanças físicas em seu corpo não têm significado emocional inato, porque são estímulos fisiológicos, estão aí, dentro de você agora ocorrendo, né? Seu cérebro faz mudanças corporais significativas como emoção a todo momento ele está fazendo. Talvez se você estiver com fome, você vai ter alterações fisiológicas no seu organismo, que talvez você vai começar a achar essa aula chata, esse curso chato. Meu Deus, vai começar a julgar a avaliação. Ah, isso que a Renata comentou não tem nada a ver. Isso que o Matheus está falando também não tem nada a ver. Meu Deus. São diferentes alterações que vão construir o seu estado afetivo nesse contexto. Por isso que o terceiro ingrediente ela chama atenção para a realidade social, o contexto social, né, que você está inserido. Mito 3. As mulheres são mais emocionais do que os homens. Um fato, segundo os trabalhos dela e do seu laboratório, né? Em testes clínicos, em média, homens e mulheres são igualmente emocionais. Eu trabalho muito isso dentro da nossa pós-graduação em neurociência e direito, né? Tanto que na disciplina neurociência cérebro moral e afetivo e social, perdão. Então, um trabalho muito legal dela, inclusive nesse link aqui, ó, eu vou compartilhar o slide com vocês depois, tá? Mas nesse link que está aqui, ó, é o link que ela fala, né, desses principais mitos, né, dentro das ciências afetivas, na neurociência das emoções, né? E aí, o interessante é que até as próprias mulheres se julgam muito mais emocionais do que os homens,
né, isso nas entrevistas que ela faz, né, e a equipe, e os homens também. Então, há já um estereótipo na sociedade de julgar, de fato, a mulher muito mais emocional do que o homem, né? E aí ele vai Deixa eu trazer te algumas... perguntar uma coisa, Matheus, Quem desculpa falou? te interromper, a respeito Pode falar, desse, Gabriela. desse estereótipo. Quando a gente fala dessa teoria do cérebro trino, ele coloca como uma linha linear evolutiva, que a Exato. racionalidade ela estaria a um patamar a mais do que a emoção. Isso também não, digamos assim, não influenciou para que se criasse uma cultura de que negligenciar a emoção seria um processo evolutivo, demonstraria uma evolução Eu não dentro da tenho raça resposta humana? definitiva, mas é uma das hipóteses que eu tenho em relação a isso. Eu julgo que é um dos fatores mesmo, de fato. É julgar Existe, esse... né, Com certeza, total. essa Eu acredito que cultura de sim. se achar que demonstrar emoção, e é justamente aqui pela questão, né, de homens e Uhum. mulheres, é fraqueza, é vulnerabilidade, é uma Exato. coisa que diminui o ser humano enquanto topo de cadeia alimentar, né, demonstraria fraqueza. Gostei muito dessa sua fala. Eu divido a mesma perspectiva. A não ser de trabalhos que vão, que comprovem isso, mas o que nós entendemos, né, em relação a ainda no senso comum, a isso que você falou, essa percepção de, meu Deus, se eu demonstrar, por estar aí na linha evolutiva, a emoção antes da razão, eu estou antecipando, voltando no tempo, voltando nos rastros primitivos, que até em religiões trabalha-se muito essa ideia, né? Paixões, né? Você está sendo dominado por suas paixões, Isso. que no caso antigamente era paixões, mas hoje é emoção, né? É a mesma linguagem, só troca ali pelo domínio. Porque quando você tem essa explosão, né? Do, dos circuitos subcorticais, né? Que são os estados afetivos ali que promovem isso, há o que o Ledoux, né? Que é um neurocientista muito famoso, vai chamar de o circuito da amígdala, né? O sequestro da amígdala. É como se os núcleos amidaloides, tá? E aqui Solon, quem não tem contato com a neurociência não se assuste, mas são os núcleos no miolo do cérebro, né? Na região aqui dos nossos lobos temporais, na altura das suas orelhas. Se pegarmos um feixe de laser no seu olho direito e um feixe de laser no seu ouvido direito, no momento que eles se cruzarem, mais ou menos ali está o seu núcleo amidaloide, né, ou as suas amígdalas no hemisfério direito e tem no hemisfério esquerdo. Na garganta nós temos tonsila, tá? A gente fala amígdala da garganta. Não, academicamente, né, é mais adequado você falar tonsila e amígdala cerebral, tá? Então nós temos a amígdala ou as amígdalas, duas, e as amígdalas são compostas por núcleos. São 13 núcleos, se eu não me engano, tá? 12 ou 13, eu acho que são 13 núcleos. E aí, quando você tem esse estado de medo ou de pânico, esse sequestro da amígdala, é essa intensidade em seu acionamento, não é que ela está inativa, mas ela está funcionando, porém, ela tem um hiperacionamento que sequestra o domínio cognitivo que o córtex pré-frontal, que é essa razão, né, que julga as pessoas ter, né, diferenciando de novo na perspectiva linear, por estar acima, né, perde esse domínio. E aí tem esse sequestro, essa atitude explosiva, a pessoa se perde o controle, aí entra na questão filosófica do livre-arbítrio, se tem ou não tem, porque para chegar naquele momento, há contextos e cenários que antecedem aquele cenário. Então a pessoa, ela tem sim o poder em controlar, poxa, caramba, eu vou conversar com a Gabriele hoje, sexta-feira, 6 horas, meu dia foi uma merda, estressante, assim, e ela quer conversar comigo, vamos imaginar que somos casados, eu sei que você vai brigar comigo por causa de alguma coisa. Esse não é o contexto ideal para eu ter uma conversa difícil com você. E aí vem a sapiência emocional, a consciência emocional, alguns autores vão chamar de consciência emocional, de eu chegar e falar assim, ó, amor, não tô bem, não vamos conversar, porque eu sei que você vai tocar numa feridinha que eu posso explodir com você, isso e aquilo, dane-se o que você vai pensar, e já começa a conversar, enfim, explodem, a mulher é emocional. Não. Não necessariamente, né? Tanto o homem quanto a mulher, eles possuem, né? Eles possuem suas inclinações comportamentais afetivas. O problema entra de novo essa fala perfeita que você trouxe. Ainda há essa percepção e cá entre nós, tanto homem quanto mulheres, nós educamos e ouvimos isso nessa perspectiva, tá? A mulher é muito mais emocional, enfim. Até né, quando ganha um brinquedinho ali, 3, 4 anos. O menininho vai ganhar o quê? Um carrinho, uma bola. A menina vai ganhar uma boneca e objetos de cozinha. Ela automaticamente e pela ambiência, ela vai desenvolver. Não significa que o menino não tem, mas ela vai desenvolver e lapidar habilidades para lidar mais com emoções,
com habilidades na cozinha. Poxa, a partir dos 3, 4 anos ela já está brincando com isso. E o homem, o menino, no caso, ao se tornar homem, ele vai desenvolver habilidades, inclinações maiores em disciplinas de matemática, por exemplo, um engenheiro. Dificilmente você vê uma mulher engenheira. Mas é a grande parte homens em veículos automotivos, por exemplo, em corridas. Você vê, por isso a fama, né? Os homens dirigem melhores que as mulheres, mas são exposições gradativas ao longo do desenvolvimento que os meninos tiveram mais do que as meninas. E as meninas tiveram mais do que os meninos. Mexendo com bonequinha, brincando com as bonecas a partir dos 2, 3, 4, 5 anos. O Poxa, condicionamento, né? pega a pedagogia, pega, enfim, enfermagem. Grande parte ali é o público feminino. Porque está se expondo a isso ao longo dos anos, né? Não estou dizendo que você tem que pegar o seu filho de 2, 3 anos e dar uma boneca para ele brincar. Mas a exposição à ambiência para Uhum. fator genético, quanto, Matheus? Alguns trabalhos vão trazer 60-40, outros 50-50, outros 70 genética e 30 ambiência, enfim. Esses números cada vez mudam, né? Mas o fato é, não há natureza, biológico, genético isolado, não há contexto o nutrir a ambiência isolado. É um mix, é uma mistura Uhum. desses dois fatores que vão modular, né, a educação, o desenvolvimento cognitivo da criança, do adolescente e do ser humano adulto, certo? Gostei, eu vou rever isso que você falou, inclusive sorte sua que você está gravando, você que está assistindo a gravação, né? Até volte um pouquinho o curso para rever essa reflexão que tivemos, porque isso que a Gabriele trouxe, de fato, ainda, na minha percepção, é muito forte, tá? Mas, Matheus, Obrigado, viu, só um Gabriele? comentário, Matheus, só um Pode falar, comentário. Solon. Você sabe que muito interessante para mim é essa parte aí agora que a gente tratou das emoções, né? Uhum, Eu estava conversando com a minha neuropsicóloga, né? E quando a gente fez uma regressão, né? Fui lá uhum. no início, né? Eu, quando era criança, eu não tinha emoções, eu não chorava, né? Que a gente começou a se lembrar, né? Meu pai morreu, eu era muito pequeno. Eu não Certo. chorei, né? E depois já minha mãe morreu, eu já era com mais idade, né? Uhum. Também não chorei, né? Mas ultimamente, né? Eu choro quando eu me lembro desses fatos. Olha que interessante, Solon. E a gente não conseguiu tirar. Será que eu mudei esse Sem sentimento? contato com seu pai, né? Porque você não teve, você era pequeno, né? Não, não. E eu me lembro que naquela época a gente dizia, não, homem não chora. Exato, eu ia falar isso agora. Vem um outro Homem conceito, não né, do chora, cara que o homem né? não chora. E eu me lembro, né, que quando ele morreu, eu tive que sair, eu tinha 10 anos, 11 anos, né? Uhum. Eu tive que sair para resolver problemas materiais, né? Então, por exemplo, antigamente a gente era enterrado, tinha que ser vestido, né? De botar terno, né? Terno. Terno, é. E a gente não tinha, né? Como é que vai botar o terno? Quem não tem? Meu pai não tinha terno, né? E tinha um Sim. sapato furado, né? E Uhum. aí eu saí procurando alguém que emprestasse um sapato velho, que não fosse furado, né? Que a minha Emprestasse mãe. não, que desce, né? Que desce, né? E quer dizer, eu saí procurando esse negócio, né? Quando eu me lembro disso agora, me dá vontade de chorar, né? Você se emociona. Eu me emociono, né? É E com a porque minha talvez hoje, mãe, hoje eu julgo que você tem o que a Lisa vai chamar de granularidade emocional, como eu compartilhei, uma sapiência, uma maturidade para avaliar essa perspectiva lá atrás, né? né? E depois a minha mãe também, né? Minha mãe eu passei grande parte da minha vida, eu e a minha mãe, que eu sou filho único, né? Você é filho único. Então a gente passou esses problemas de vida, né? Juntos, né? Uhum. E também não chorei quando ela morreu. E agora, quando eu lembro, e agora já até tô já falando meio triste. Sente que você fica emocionado, né? Quando você fala, você cita esse. Né? Eu Uhum. mudei? Será que eu mudei? Eu fiquei mais. Por que que eu fiquei mais emotivo agora? Que eu tenho até mais experiência, né? Mas te Nada. incomoda isso? Te Não, incomoda ter mudado nessa. Porque eu acho muito bonito você assumir isso e reconhecer que você está nessa esse, mudança, não né? me incomoda às vezes se isso me faz mal em termos de saúde, né? Ah, entendi, entendi.
né? Será que uma emoção agora eu posso ter um infarto? Será? Passa pela minha Posso, cabeça. uma coisa muito forte, você vivenciar isso, né? Tentar buscar de É, novo, né? né? Uhum. E, mas também a gente conversou, e tal, aí não Mas eu acho, chegamos. ó, muito maduro da sua atitude trabalhar assim em terapia, porque dificilmente, eu com a minha breve experiência nisso, a pessoa tem uma certa, não vou falar facilidade, né? Mas uma exposição e uma abertura para falar disso. Porque é a construção do autoconhecimento, né, só? Você tentar É, é, entender essas causas do que te levou, né? né? E aí até eu, agora que eu tenho netos, né? Eu fico pensando na educação, né? Eu Uhum. tive, como eu te falei, eu tive uma oportunidade muito grande, né? De ser educado já com muita idade, né? Uhum. E eu vejo, né? E às vezes eu tenho vontade de educar os meus netos, né? Que gostoso. Falando isso aí, né? Mas Porque é isso muito faz legal, é muito bonito. uma Eu gostaria que você fizesse isso. Não, mas faz uma falta. Eu acho que eu tenho. Se eu soubesse disso lá, né, talvez eu não Uhum. tivesse sofrido tanto, sei lá. Tanto, minimizado, talvez, Talvez, né? por isso que eu gosto, o conhecimento, né, o autoconhecimento de como nós podemos levar isso para as pessoas é É, libertador, né? muito interessante, É. né? Poxa, Saulo, obrigado por compartilhar isso com a gente. Boa. Continuando, né, já estamos chegando no final. Ela traz alguns mitos, né, mas eu destaquei aqui quatro, né, o quarto e último mito. Cada emoção possui sua própria circuitaria no cérebro, né, que ainda é muito forte isso, né, no senso comum e até nessa perspectiva das emoções básicas. Fato, as emoções são construções complexas e não circuitos simples. E Uhum. aí, um dos trabalhos que eu comentei com vocês no início do curso é esse trabalho, né, da Kristen Lindquist. Ela faz parte, na primeira pesquisadora que está aparecendo aqui, não sei se vocês estão vendo meu cursor, certo? Kristen Lindquist. Fantástica, ela é fantástica também. Ela fez esse trabalho, publicou, né, essa meta-análise, uma revisão, e descobriram, por exemplo, ó, essa aqui é a hipótese localizacionista, né? Compartilhada Uhum. aí pela visão das teorias básicas das emoções, que ali o medo direcionado para a amígdala, né? Vocês estão vendo aqui, ó, a letrinha D na imagem, certo? Em amarelinho aqui, ó, não sei se o Solon ou algum outro homem que está aqui Tô é vendo. daltônico, eu digo, Não, tô pergunto, vendo. né? Tá Tô vendo, né? vendo. Tô Porque o meu vendo. amigo, um dos meus melhores amigos, ele é daltônico, então é bom perguntar às vezes, né? E tem níveis, né, de daltonismo. Repulsa, a ínsula também está ali, né, no quadrante ali no Dzinho, certo? A raiva, que é o córtex orbitofrontal, certo? Que ali está aqui, ó, abaixo das órbitas, acima das órbitas oculares, certo? Está em ferrugem ali no quadrante C e A e B, né, bem embaixo ali do cérebro, né? E a tristeza no córtex cingulado anterior, tá? ACC. Aqui está em inglês, tá? A sigla, tá, gente? A abreviação. Aqui é azul. Então, a hipótese localizacionista, ela direciona uma região específica para uma expressão de uma emoção, que hoje, né, com o avanço aí do mapeamento cerebral, né, que é a ressonância magnética funcional, nós entendemos como mais circuitos, que eu já vou mostrar na outra imagem. Primeiro, ó, olha só, proporção de estudos que relatam aumento na ativação da amígdala, que até então, muitas pessoas ainda acreditam que a amígdala é o centro do medo, mas a ativação que ela tem ativação de participação na raiva, ó, repulsa. Na alegria, Uhum. ela tem ativação. Tristeza. E no capítulo 5 do livro, deixa eu ver se é o capítulo 5 do livro, ou no capítulo 3 eu não lembro. Nossa, gente, passando, não sei vocês, mas passa as folhas assim de livro novo, é sensacional isso daí. Eu gosto, meu Deus. Eu acho que é no capítulo 2 ou 3. No capítulo 3, tá? Nova Neurociência das Emoções. Essa tabelinha aqui, ó, não sei se você, deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar a câmera. Essa tabelinha aqui, ó, na página 95, tá? Página 95 do livro, que vai estar no final aqui do curso, eu vou mostrar para vocês. Eu trago essas diferenças, né? Essa nova visão, né? De como ainda está presente, por isso que foi uma da inspiração escrever o livro, né? Porque a gente encontra ainda muitos livros em grandes cursos, enfim, grandes profissionais ainda falando dessa visão ultrapassada, né? Mas que não. Hoje nós entendemos que são circuitos trabalhando em conjunto, como essa imagem, né? Do trabalho da própria Lindquist, da Christine, que ela diz que a hipótese construtivista psicológica de correspondência, veja, diferentes manchinhas, né, coloridinho, de como essas diferentes manchas ou regiões, né, circuitos, que elas vão chamar de hubs,
especialmente eu acho que 6 ou 8 agora, eu não lembro, desculpa, não lembro o número exato, mas que trabalham em conjunto, né, em acionamento para a construção, né, do afeto, da emoção específica, seja ela medo, raiva, nojo, e não uma área específica, por isso o termo localizacionista, certo? E aí, para fechar, na teoria dela, né, das emoções construídas, basicamente, a teoria apresenta a ideia de que as emoções não são fixas e pré-determinadas, mas são construídas pelo cérebro com base em combinação de interocepção, conceitos e realidade social. Interocepção refere-se à capacidade do corpo de sentir e perceber seu próprio estado fisiológico interno. Envolve a consciência das sensações corporais, com os batimentos cardíacos, frequência respiratória, a temperatura do corpo, né, processos digestivos. Segundo Barat, a interocepção desempenha um papel crucial na construção das emoções. O cérebro interpreta essas sensações corporais internas e as utiliza como sinais para gerar as experiências emocionais, que vai entrar os conceitos, tá? Por exemplo, o aumento da frequência cardíaca, alterações da respiração ou sentimentos de tensão intestinal podem contribuir para a construção de emoções como medo, ansiedade ou excitação. Não há, então, isso não significa que você está sentindo medo. Você pode categorizar, rotular isso como ansiedade, como excitação. Talvez o atleta, num treino, ele vai sentir ansiedade, né? Porém, essa mesma reação, ele na final olímpica, ele vai sentir medo. Aí que entra a importância do treino, né? Porque o treino é aquela adaptação do organismo àquele contexto projetado, aquele contexto, aquele cenário hipotético do que ele enfrentará na competição, né? Os conceitos. A teoria enfatiza que as emoções são fortemente influenciadas pelos conceitos e conhecimentos que os indivíduos têm sobre as emoções que estão sendo desenvolvidas, né, ao longo da infância, adolescência, fase adulta. Esses conceitos são moldados cultural e linguisticamente, e também são aprendidos ao longo do tempo por meio de experiências e a socialização. Aqui, só aproveitando o que você compartilhou, né, sobre essa relação com o pai, com a mãe, os conceitos que você foi desenvolvendo, eles podem ser reorganizados, estão sendo reorganizados conforme a cada, por exemplo, um exemplo aqui simples, uma reflexão que você trouxe aqui pra gente sobre isso, né? Que eu não Uhum. me emocionava, mas hoje eu me emociono. Então, essa maturidade que você vai tendo, você vai reorganizando esses seus conceitos sobre os seus estados afetivos, do que é aproveitar o momento com o seu neto, né? Ou com o seu sobrinho, perdão, com o seu sobrinho, Neto, neto, netos, neto, né? neto. Perdão, netos. Enfim, relacionamentos de outras pessoas que você vai dar talvez um conselho para amigos ou amigas, né? Uhum. Então, isso faz parte das relações humanas, né? Por exemplo, o conceito de raiva pode incluir uma série de comportamentos, pensamentos e sensações corporais que uma pessoa aprendeu a associar à emoção de raiva. Esses conceitos influenciam a forma como os indivíduos percebem e rotulam suas experiências emocionais. Nesse sentido, as emoções não são universais e inatas, mas são construídas com base nos conceitos e rótulos disponíveis na cultura e nas experiências pessoais de cada um, que nós vamos desenvolvendo. Porque talvez uma palavra ou um gesto meu, no que eu aprendi numa relação romântica, é algo normal, tranquilo. Agora, para minha parceira, isso ela pode ter rotulado ou aprendido como algo frio. Caramba, amor, você tá tão frio comigo. Para mim, é tudo normal. Aí vem o quê? Não é a comunicação, mas como eu me comunico, né? A linguagem utilizada, as palavras, a entonação, o vocábulo. E aí o terceiro e último ingrediente, né, que na verdade é a mais, né? Ela destaca outro, funções executivas, o afeto central, enfim, mas aqui ela destaca, no livro dela, ela destaca esses três. Segundo a Barrett, o contexto social e cultural em que o indivíduo vive possui um impacto significativo. A realidade social refere-se à influência das normas culturais, das expectativas sociais, perdão, e das interações interpessoais na construção das emoções. Nossas experiências emocionais são moldadas pelo contexto social e cultural em que vivemos. Por exemplo, o que uma cultura define como felicidade, talvez uma cultura mais individualista ou mais tem uma perspectiva mais coletiva, perdão, pode ser
diferente de outra. E as expectativas sociais podem moldar a forma como as emoções são expressadas e compreendidas. No primeiro capítulo do livro eu falo muito sobre isso, tá? Por exemplo, o luto, o sorriso, a alegria. Eu trago esses exemplos. A realidade social também inclui o papel do feedback social, porque nós fazemos isso, né? Conforme aqui eu olhando para a câmera, vocês estão vendo o meu rosto, eu estou vendo o rosto de vocês, ou num curso presencial, numa palestra, numa reunião, né? Numa sessão clínica, em um encontro romântico, né? Nós precisamos desse feedback facial social, né? Vou repetir aqui, tá? A realidade social também inclui o papel do feedback social e da validação na formação de experiências emocionais. E aí, para fechar, né, aquela tabelinha que eu falei para vocês, acho que na página 93 ou 90, essa tabelinha aqui, ó. Principais diferenças entre as perspectivas localizacionistas e construtivistas das emoções. Tanto o aspecto ali do pressuposto central, organização cerebral, categorias das emoções, abordagem localizacionista. As emoções são estados biológicos básicos, discretos e inatos. Cada um com uma região ou circuito cerebral dedicado àquilo, àquela emoção. Tá? Isso na escola, visão localizacionista. Já na abordagem construtivista, o pressuposto central, né, a ideia central, as emoções são construídas a partir de operações psicológicas mais básicas que não são específicas da emoção. No caso, direcionar a amígdala para o medo, raiva ou nojo para a córtex cingulado anterior, certo? Como acontece essa organização no cérebro? Localizacionista. Cada emoção, medo ou raiva, corresponde a uma região cerebral específica, consistente e exclusiva daquela emoção. Eu coloco o exemplo ali, amígdala para o medo. Porém, na visão construtivista, as mesmas regiões cerebrais participam de várias emoções e também estados não emocionais. Por exemplo, cálculo, projeção futura, otimismo. E as emoções emergem de interações em redes, vamos chamar de hubs, né? Centros. E aí por isso que eu gosto bastante dos centros afetivos, né? O afeto central, como nós flutuamos nisso. Categorias de emoções, categorias de emoções. Localizacionista. As categorias emocionais são tipos naturais, com sinais, fisiologia e, eu gosto muito desse termo, né, que a Lisa usa, assinaturas neurais universais. Seja qual for a pessoa, em qual região no mundo, vai ter um registro fisiológico padronizado, uma assinatura fisiológica padronizada para aquela emoção. Essa é a visão, tá? Da localizacionista. Abordagem construtivista. As categorias emocionais não são respeitadas pelo cérebro. Não são, são construções mentais formadas pela combinação de afeto central, que aí entra a valência, certo? Positiva ou negativa, se é algo que me aproxima daquilo ou me afasta, e níveis de excitação, se eu estou muito entusiasmado ou estou muito entediado, enfim. E aí dentro disso, eu não trabalho isso no livro, tá? Porque é uma coisa mais complexa, mais acadêmica, mas tem todo esse círculo central, né, do afeto central, que nós flutuamos, né, dentro desse círculo. E os conceitos que você cria sobre. Evidência neural, abordagem localizacionista, consistência e especificidade. Uma região cerebral mostra atividade aumentada para toda instância de uma emoção e apenas para essa emoção. Tá? Essa é a atividade neural. Aí vem a crítica de muitos cientistas por essa abordagem localizacionista, porque não há, né? O que há é a variação, a variabilidade é a norma, que a Lisa diz, né? Lisa Feldman fala. A variabilidade, a variação é a norma, e não a especificidade, o padrão. Na outra visão, a atividade cerebral sobreposta em várias emoções. Nenhuma região é específica para uma categoria emocional. Papel do contexto. O contexto e o aprendizado podem moldar a expressão, mas as emoções centrais, elas são universais e inatas, naquele rastro, naquela assinatura fisiológica. Já na abordagem construtivista, o contexto, experiência prévia e conhecimento conceitual são centrais, né, que são os ingredientes, alguns dos, né,
para a construção das experiências emocionais. E fechando aqui, né, nesse quadro, funções das emoções. As emoções são soluções evolutivas para problemas ambientais, organizando respostas adaptativas. Na outra visão, na outra escola, as emoções são conceptualizações situadas que dão significado às sensações corporais e ambientais naquele contexto. Gente, finalizamos aqui então o nosso curso de introdução, né? O arquiteto das emoções, como a perspectiva esquecida das neurociências afetiva e social pode ajudar no entendimento sobre a construção das emoções, da saúde mental e conexões sociais. E antes de eu finalizar, né, antes de eu finalizar aqui e fechar, você que esteve aqui, né, ao vivo comigo, você vai receber muito em breve o seu livro em mãos, autografado, tá? E você que está assistindo depois essa gravação, não sei se já está com o livro em mãos, mas se tiver qualquer dúvida, por favor, não hesite em enviar uma mensagem para mim, ou no meu WhatsApp, se você tiver o meu contato, obviamente, ou por e-mail, ou no Instagram, no @Mateus com TH Milan Professor, ou no YouTube deixando um comentário, tá bom? Temos perguntas, dúvidas, observações, conclusões, reflexões que alguém aqui queira compartilhar? Sinta-se à Eu vontade, tenho tá? uma pergunta. Quem falou? A Gabriele, Gabriele. para Vamos variar. lá, Gabriele. A Gabriele. Para o quê? Para variar, sou eu que tenho pergunta. Não, não, pergunte. Eu só vou parar aqui o compartilhamento, tá? Na tela. Bom. Vamos lá. Matheus, pegando aquele gancho do Solon ali, que ele fala sobre a questão de ressignificar e dos Uhum. imprints, né, para ter uma solução já pré-formada, para resolver problemas ou para combater certas emoções negativas que vêm no cotidiano. Pelo menos foi isso que eu entendi que ele colocou. Uhum. É claro que para a gente fazer uma regulação emocional, a gente tem que tomar consciência daquela emoção que a gente está sentindo, né? Show. Só que existem contextos, e até tem o livro do Daniel Kahneman, que ele faz, e ele fala de experimentos, né? Uhum. Onde ele divide grupos de pessoas, coloca algumas pessoas para fazer uma redação com temas referentes à terceira idade, Uhum. outras para fazer uma redação normal, e quando junta as duas, aquelas que fizeram o tema, a redação com o tema nos idosos, elas caminham mais devagar, Show. porque existe uma reação inconsciente ao estímulo ambiental. O Uhum. Carl Jung fala disso também quando fala de arquétipos, né? De como o nosso cérebro, de forma inconsciente, acaba nos gerando certos comportamentos e Comportamentos. certas emoções que a gente não se dá conta. E aí, como é que Perfeito. a gente faz para regular isso? Como é que a gente faz para regular? O primeiro Isso, passo, para se apropriar já é difícil, né? é difícil achar uma resposta que seja perfeita para qualquer um desses fenômenos, né? Mas eu acredito muito que uma coisa que você falou que eu gosto muito de compartilhar nas minhas aulas, Gabriele, é a questão dessa consciência emocional, né? A partir do momento que você toma consciência, é o primeiro passo para você ter a humildade para reconhecer, poxa, será que eu posso falar isso para a Gabriele? Será que esse comportamento, esse modo, essa palavra que eu usei com ela foi certa, foi adequada? É a mesma coisa quando nós falamos dos vieses, né? Nossas distorções cognitivas que temos sobre as coisas. O primeiro passo é ter humildade de reconhecer, poxa, eu estou com uma visão enviesada naquilo que eu estou defendendo, né? De como eu estou me comportando. Porque nesses experimentos, normalmente, o cientista, ele não vai compartilhar o que ele está de fato querendo investigar, porque senão ele vai enviesar os participantes, Vai influenciar. certo? Tem um outro também, que não é no livro do Kahneman que ele compartilha, é no livro do... Ai, como é que é o nome dele? Eu vou esquecer, não vou lembrar agora o nome do livro. Mas só a pressa, a velocidade da pessoa para finalizar um trabalho, ao passar por uma pessoa, um andarilho que pede dinheiro, influencia. E quando ela é perguntada, poxa, você não viu o andarilho pedindo dinheiro lá para você ajudar? Se o experimento era, se não me engano, era de gratidão, e a pessoa ignorou, né? Olha só, o experimento de gratidão é a pessoa pedindo-lhe dinheiro, diferente daquelas pessoas que não tinham um horário específico para chegar, isto é, o fator temporal de pressa não estava presente, elas foram muito mais influenciadas a doarem uma moeda para o andarilho que estava ali. Era um fator inconsciente, que a pessoa não tomou conta. Isso aí. O problema que eu acho, que eu acredito ser, é que a gente não consegue prestar atenção a todo momento nesses fatores, né? Ali, talvez eu estou falando aqui, mas eu estou morrendo de fome, mas eu não estou, tá? Estou dando um exemplo. Isso eu vou acelerar minha fala para finalizar meu raciocínio.
ou alguém você que está preocupado em querer saber algo. Talvez você vai se inclinar ou vai ter um viés maior para defender uma visão, enfim, um raciocínio, um pensamento sobre algo. Eu não tenho para te falar agora como curar ou tentar solucionar isso, mas eu acredito que o primeiro passo é tomar a consciência disso, né? E aí vai o segundo problema. Quando eu vou tomar consciência dessa consciência, né? Que é um outro É, desafio, né? é isso aí mesmo. É muito difícil, mas é apaixonante, né? É algo que você vai entendendo, poxa, o que eu quero que vocês saiam como lição aqui, né? É essencial, né? Vocês terão um livro em mãos em breve. É o realismo afetivo, essa projeção afetiva que nós fazemos. Igual, aqui, nós estamos já refletindo. Poxa, é verdade, Matheus, isso e aquilo, eu posso melhorar nisso, naquilo. Mas amanhã é um novo dia, você vai estar em um outro estado basal fisiológico. E aqui, falando de gratidão, talvez amanhã você vai mandar para aquele lugar, para PQP, a pessoa que você mais ama. E não vai nem pensar no que a gente discutiu hoje. Porque você vai estar num outro estado afetivo, né? Vem o que Sim. daí? A humildade de você reconhecer isso, né? Falar, poxa, amor, eu errei nisso que eu te falei, né? Aquela hora que nós discutimos ou conversamos, você vem tão carinhosa e tão carinhoso comigo, só que eu estava estressado. Olha só, você reconhecer que você errou, né? Esse é um sinal de inteligência emocional, né? Obrigado pela Matheus, pergunta, viu, Gabriel? Renata? ó, na verdade eu não tenho uma pergunta, eu tenho, como se diz, eu queria te agradecer essa oportunidade. Tô Uhum. louca, ansiosíssima para poder ler seu livro. E Poxa, obrigado. assim, tenho, não sei se a gente pode falar bem um depoimento, né? Mas dessa Claro, pode questão, como fazer. se diz assim, da importância do ambiente, da Uhum. modificação, por exemplo, do ambiente, na questão, por exemplo, da modificação de comportamentos, né? Perfeito. O ajuste Então, comportamental, né? isso, e essa questão que você colocou aí, dessa consciência do comportamento, né? Uhum. Só para você ter uma ideia, tem mais ou menos 1 ano e meio, nós tivemos o diagnóstico tardio de autismo na minha filha, ela vai fazer Uhum. 18 agora. E aí isso veio com uma explicação, assim, de N comportamentos, de N situações que parece que não se adequavam. Uhum. Enfim, tem 1 ano que eu saí de Goiânia e me mudei para o interior, exatamente para poder tentar equilibrar as coisas, né? Facilitar aí esse processo dela de adaptação, porque a questão dela é única e exclusivamente as relações é, socioafetivas, né? Saúde E social aí, dela, né? exatamente, né? E aí foi muito interessante essa questão da consciência, por quê? Porque essa semana a gente ainda estava conversando e ela falou para mim, falou assim, mãe, eu percebi uma coisa muito interessante. Eu já não estou levando mais para o lado pessoal quando alguém me chama a atenção com alguma coisa. Por exemplo, que ela Uhum. está estudando no militar, e aí esses dias chamaram a atenção dela que a unha estava um pouco grande. E Uhum. ela falou, mãe, se fosse outra época, era capaz de eu ter, como se diz, xingado, brigado. E eu só entendi assim, não, tudo bem, a pessoa estava apenas fazendo o trabalho dela. Então, assim, essa importância da gente se observar, de observar os comportamentos, de ter essa consciência do que está acontecendo nesse Uhum. processo de modificação de tudo, né? Exato. Então, é isso. Eu cada vez mais eu fico apaixonada pelas suas aulas e estou Poxa, que esperando o legal, livro obrigado, viu, Renata? ansiosa. Olha, agradeço muito o depoimento, com certeza vou usá-lo em Obrigada, minhas redes sociais, se você permitir, né? com E, certeza. e já recomendo para você não ficar tão ansiosa para ler rapidamente e chegar no capítulo 9, porque eu acho que no capítulo 9 você vai se encantar com essa questão do realismo afetivo e projeção afetiva e granularidade emocional, que tem a ver com essa consciência dos nossos estados internos e avaliar, né, o que nós estamos sentindo e tomar consciência e ter um comportamento adequado, né? Por isso que eu gosto da palavra, o termo ajuste comportamental, né? Porque nem sempre esse ajuste é o adequado, o perfeito, perdão. Não, inclusive, você pode ter certeza que vai ser uma leitura, assim, pente fino, porque eu quero utilizar no meu pós-doutorado. Eu quero ver, como se E diz, aceito como que a críticas, viu? gente Aceito vai críticas. adequar aí ao comportamento das vítimas, entendeu? Eu tenho certeza que vai ter muito material para mim.
Ô, Rei, eu sou né? parceirão, tá? Se você tiver ideias e críticas, Matheus, de cursos, Com eu sou muito certeza. aberto, me convide, tô aí para levar o conhecimento pra galera. Pois é, inclusive peço licença, né, por ter colocado aí no chat o relatório parcial Ah, você colocou? da minha Não, legal. pesquisa, o meu contato. Então, Bom, como Ah, te tá disse, aqui, para ó, vocês galera. terem ideia, e Deixa eu ver aqui. quem quiser conhecer, saber mais alguma coisa, ou quiser divulgar, eu estou à inteira Legal, disposição show para a de gente bola. ir trabalhando junto. Você colocou o celular aí, ia falar o Instagram, mas tá ali também, ó, o Instagram, Uhum. gente, ó, o Instagram da Renata. Quem tá assistindo a gravação depois, né, vocês não verão, eu acho, o chat, mas é @prof.renatabotelho. Acho que é Botelho, é espanhol, Renata? Ou não? É Botelho Não, mesmo. não, normal mesmo. Tá, BOTELHO, Botelho. Isso, Posso falar o celular aqui? Tudo bem? pode, 62, tá? código 62, 981590756. Tá bom, gente? Tá, Matheus, fala de novo, Muito não, só você voltar a obrigada, gravação. Matheus. Obrigada. Que isso. Gente, deixa eu ver aqui, ó. A Cristiane comentou: homens com sentimentos por questões culturais não se sente bem de mostrar fraqueza. Concordo com você, tá, Cristiane? Realmente. Além de passar as folhas, o cheiro do livro é fantástico. A Renata compartilhou aqui, o cheiro é muito bom mesmo. Legal, show de bola. Então, alguém mais quer fazer alguma observação? Cristiane, a Lívia chegou aqui um pouquinho depois, Luciane, Solon. Se não, gente, brigadão então. Agradeço muito. Quando vocês receberem aí o livro, podem mandar tirar uma foto, postar nas redes sociais e me marcarem, ou mandarem também no WhatsApp. Vou ficar muito feliz em acompanhar aí a leitura de vocês também, Tá tá? bom. Gente, Muito bom obrigado, descanso. muito Tchau, obrigado. tchau. Perfeita a sua. Obrigado, Solon. Ô, Olivia, tudo bem? Tchau pra você. Oi, tchau pra você. Tá bom. Tchau, 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 gente. gente. Prazer em Tchau. ver. Gente, obrigada, prazer. Obrigada,